Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul! Fala galera, eu sou Werner Bezerra e vim aqui pra falar pra vocês que há 40 anos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes. Quando o pedaço de terra valia um maço de cigarro, sabia disso? Olha isso aí, vamos falar um pouquinho disso. E eu sou a Sabrina Baez e tô aqui hoje para contar mais uma história inspiradora de alguém que encontrou o seu verdadeiro propósito e assim mudou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades e se tornaram referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração pra você. A gente acredita que histórias compartilhadas e experiências podem guiar você em novas possibilidades. Por isso a gente traz gente muito especial e hoje não será diferente, né, Sabrina? Isso, então vem com a gente nessa jornada. Hoje o nosso estado é lindo, né? Porque hoje tá frio, né? Uhum. Então, Isso que Mato tá Grosso assim, ó. do Sul é demais, gente. A gente toma tereré, a gente toma chimarrão. Hoje vai ser aqui com erva mate Santo Antônio, só que um chimarrão. Uhum. Já tomou? Não é a minha primeira experiência. Ainda bem que é com a erva mate Santo Antônio. Primeira né? experiência com a erva mate Santo Antônio. Ainda Espero bem que que é seja com eles, boa a né? erva Espero mate que Santo seja boa. Antônio. Então vamos lá, antes da gente começar a nossa roda de chimarrão aqui, a gente vai falar quem é o nosso convidado, não é mesmo? Então vamos lá. O nosso convidado de hoje possui uma trajetória inspiradora que começa na Bahia, mas rapidamente se desenrola em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filho de um militar e marceneiro e de uma professora e artesã, desde cedo demonstrou um espírito empreendedor nato do brasileiro. Desde cedo mostrou sua habilidade empreendedora vendendo leite e móveis de brinquedo feitos de retalhos de madeira. A sua jornada profissional é diversificada e impressionante, passando por vendas em shopping, gestão de empresas de telecomunicações e até mesmo proprietário de uma locadora de vídeo e lan house. Gente, eu loquei vídeo, fita Sim. de vídeo. Apesar dos muitos desafios que encontrou ao longo da sua jornada, esses obstáculos o guiaram para um caminho onde pôde aliar o seu espírito empreendedor a uma área essencial para o desenvolvimento social, que é o parcelamento de solo. Há mais de 6 anos, atua como incorporador e atualmente comanda a Germano Empreendimentos, que opera em 16 estados brasileiros e já loteou, pasmem, mais de 23 milhões de metros quadrados de área. Além disso, ele compartilha sua paixão e conhecimento como professor, orientando mais de 1.500 alunos e abrindo caminho para novos incorporadores. Casado com a Gabriela, pai de Benício e Arthur, é um exemplo de como a determinação e a visão podem transformar não apenas uma carreira, mas também a vida de muitas pessoas ao seu redor. Então vem tomar esse mate com a gente, esse chimarrão, e aprender mais sobre o fascinante mundo do parcelamento de solo com o especialista e visionário Pedro Germano. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço pelo convite e já não tem nem mais falar nada, né? Já falou tanta coisa boa, né? Tanta coisa bonita. Então, acho que, olha, é uma jornada muito gostosa, sabe? De toda a vida. E agradeço pelo convite, tá? De coração, de poder contar um pouco da história, de como que chego aqui, porque a vida, a gente pode dizer que ela não é fácil, mas ainda bem que ela não é fácil, né? Exatamente. Porque é a história nossa, né? Imagina se ela fosse uma vida tranquila, que graça que teria, Sim. né? Uhum. Então, essa jornada aí me construiu e hoje poder compartilhar o que mudou minha vida é muito importante para mim, né? Hoje poder tocar na vida de cada um, transformar, dar a oportunidade de ele crescer, de se tornar um provedor, né, da família, de poder fazer com que ele realize os sonhos. Para mim hoje é o que me alimenta, não é mais a incorporação, ela já me deu tudo o que eu queria. Mas a história de cada pessoa que eu toco, que muda, hoje é o que me transforma, né? É o meu objetivo em vida. Hoje é fazer exatamente isso. É ensinar algo que transformou minha vida e que eu identifiquei com muitas pessoas tendo as mesmas dificuldades que eu passei, que não é dificuldades, são os caminhos da vida, são os desafios da vida, né? Para alcançar o que eles desejam através do parcelamento de solo, né? E muitas vezes não é só o parcelamento, né? Uma vez uma palavra, eu tenho um aluno que ele fala que
O curso não foi um curso de parcelamento de solo para ele, foi um curso da vida. Maravilha. Porque ele, há 12 anos, ele perdeu a relação, o contato com o filho, com os filhos. E os filhos, a justiça tirou de longe e ele não podia mais ver. E dentro do curso, ele começou a ser uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa, isso não foi muito tempo. Ele entrou na turma de julho do ano passado e em dezembro nós tivemos encontro. E ele chegou e falou assim para mim, ele entrou até num outro curso que é a mentoria, né? Seguiu à frente. Ele falou assim, eu entro na mentoria exatamente por um formato de gratidão. Eu não me tornei incorporador ainda. Mas hoje eu tenho a possibilidade de ver meu filho. Que demorou 12 anos para eu me entender como pessoa, como que eu tinha que ser para poder ter a oportunidade de voltar a ter o bem mais precioso que foi meus filhos. Que lindo, gente. Então, o curso não... Muitas vezes a gente pensa que é um curso para transformar o loteamento, fazer... Mas a gente vê que a gente pode tocar de outra forma também, né? Sim. É sobre vidas, É sobre pessoas. vidas. Então, você que está aí assistindo, ó, se liga, compartilha isso aí. Vocês vão aprender hoje, até porque não, uma nova profissão, um novo negócio. Sim. Né? A gente vai aprender junto com o Pedro, então fica ligado porque é muito interessante. A gente até conectou com ele pelo digital, ele está entregando muita coisa no digital, esses cursos. Então vamos começar, antes da gente entrar um pouco na tua vida, explicando para as pessoas o que é esse parcelamento de solo. É porque hoje, pra mim, é uma série de surpresas, né? Hoje, começando pelo chimarrão. tema, Não tem tereré? Quer dizer, hoje é uma caixinha de surpresas o episódio. Então, papel e caneta aí, gente. Anota tudo, tá? Não perde nada. Vamos lá. O que é o parcelamento? Qual que é a diferença do solo urbano para o solo rural? Você dá bem resumido assim pra gente. Parcelamento de solo é a divisão de áreas. Não é pegar uma área e dividir ela em pedaços menores. Então, no urbano, eu tenho lotes menores que o módulo rural. O módulo rural é 2 hectares, 3 hectares e 4 hectares. Tudo vai depender da sua região. Então, se eu vou fazer lotes menores, eu comprei um lote pequeno, ele tem que ser urbano. Então, menor que essa metragem tem que ser urbano. E seriam os bairros da cidade, né? Isso é um parcelamento de solo. É um loteamento. Parcelamento de solo, na verdade, é uma nomenclatura que a gente coloca aqui, até explico, é a árvore, o tronco da árvore, e eu tenho 2 galhos. Desses 2 galhos, eu tenho vários galhos pequenininhos saindo dele. Esses 2 galhos são o urbano e o rural. O rural eu trabalho com lotes maiores, né? De 2 hectares em diante. Tudo vai depender da região. E o urbano eu trabalho com lotes menores, com lotes menores que 2 hectares, que é o módulo rural. Que eu vou ter o loteamento, o condomínio, né? Condomínio de lotes, condomínio de edilício. O prédio é um loteamento, é um parcelamento, não é um parcelamento de solo porque ele é um condomínio de edilício. Mas sabe aquelas casinhas tudo parecidas Aham. que a gente vai, você vai vendo? Aquilo é um condomínio de edilício, onde tem edificação. Edilício vem de edificação, né? E tem o condomínio de lotes, que é o condomínio fechado, onde você compra, tem um lote, que surgiu em 2017, então é um loteamento novo. E tem os loteamentos fechados e abertos, os nossos bairros, o centro da cidade, é um loteamento. Então, é a divisão de áreas para residências, para indústrias, para comércio e para desenvolvimento de uma cidade, né? E o incorporador é quem faz esse parcelamento ou não? O incorporador é quem faz. Ele pode ser classificado como incorporador e como loteador, né? Qual é a diferença? O incorporador, ele abrange o loteamento, porque eu faço o edilício, eu tenho a construção. Então, eu tenho um condomínio de lotes e o condomínio de edilício e o loteamento fechado. Aí ele entra como incorporador. Quando eu trabalho só com empreendimentos abertos, sem a construção de fechamento, eu só sou loteador. Então, tem essas 2 diferenças, né? Eu comecei como Você faz- loteador, mas hoje eu sou um incorporador, porque eu faço o empreendimento fechado também. Você né? vende o terreno e constrói em Construo cima também. Só não construo hoje... você comprou um terreno, eu quero construir a casa. Não, eu não faço essa construção. Eu deixo a outro construir, né? Mas você vê que todo desenvolvimento de uma cidade vem de um parcelamento de solo. Todo crescimento vem, a obra vem de um parcelamento de solo. Para a gente dar um exemplo bem direcionado para as pessoas que estão nos assistindo, se eu tenho uma chácara, por exemplo, aqui em Campo Grande, como era o Rita Vieira, eram várias chácaras Sim. que foram loteadas e se tornaram terrenos para que as pessoas possam construir. É isso. Exatamente. Isso mesmo. Eu pego uma área e divido ela, né? Então, tenho áreas urbanas, tenho áreas de expansão urbanas, tenho área em urbanização específica, é uma área mais isolada, e tenho áreas rurais. Sim. Então, é isso que vai me determinar o tipo de parcelamento que eu vou realizar ali. Se é um Dentro da cidade, por exemplo, existe um limite máximo de tamanho para um loteamento? Não de cada existe, terreno, por não exemplo? existe um tamanho máximo, existe um tamanho mínimo. Entendi. A gente parte sempre de um mínimo. Sim. Então, Campo Grande hoje, a grande maioria dos lotes aqui tem que ser 250 metros quadrados em diante. Entendi. E aí tem regiões que já é 1.000 metros quadrados, que são regiões próximas à APA, né? Então, uma parte ambiental tem que respeitar isso. Até mesmo a gente vem com empreendimento em Campo Grande
e que depois eu conto para vocês. Não, engraçado, as pessoas devem estar pensando, mas como assim fazer loteamento? Eu não tenho grana nem para comprar minha casa própria, né? Mas não precisa. Então, o isso é Pedro muito vai bom. explicar pra gente depois como que é esse mundo, e a gente já agradece, assim, porque que bacana, né, a gente poder trazer para todo mundo algo que antes era muito restrito a pessoas que têm maior poder aquisitivo ou só o serviço público, né? Acho que vai ser bem legal esse bate-papo hoje. E é uma das coisas que o digital trouxe, né? Poder expandir isso, escalar essa informação para muitas pessoas que talvez nunca teriam esse acesso. Sim. Eu para conseguir esse acesso, foram alguns anos de estudo, mas eu entrei dentro de uma incorporadora, né? Aham. Então eu fui atrás. E o digital fez com que eu pudesse passar isso de uma forma mais rápida. Ninguém tem que passar pela dor que eu passei, Legal. pelo aprendizado que eu tive. Então a gente conseguiu passar isso de uma forma muito mais rápida e atingir um número maior de pessoas. Mudando até mesmo o mercado, né? Que o mercado ele fala que você precisa ter dinheiro, você precisa ter área, você precisa ter muita experiência. E pelo contrário, você precisa ter algo que é muito mais valioso do que tudo isso, que é o conhecimento. Perfeito. Massa. Que maneiro. Antes da gente saber mais, vamos pra infância? Vamos lá. Porque eu tô... Você ainda tá banhando, né? Mas calma, vamos, Mas enfim, ele falou que ele vai explicar, né? vamos lá. E hoje eu Mas, cara, ó, depois eu até mostro. Você me dá um papel, eu te mostro. O Tá. que é um loteamento? Vamos lá, Pegar então. essa folha aqui e dividir em pedacinhos, Aham. né? Respeitando que tem rua, tem área institucional, área verde. Você vai fazer tudo, é respeitar uma legislação. Mas é dividir isso aqui em vários pedaços. Imagina só. Mas o negócio é você ter acesso a essa folha. Como que eu tenho E é acesso a antigo esse isso aí, lote, então, né? É uma profissão, tipo assim, antigaça, né? Porque Sim, a muito civilização comum, né? surgiu de um parcelamento É. solo. Você vai dividir áreas. Que loucura, cara. Né? Eu digo que assim, é uma das primeiras coisas no Sim. que É, aconteceu. você tá falando e eu tô aqui. Eu falei, cara, Analisando. isso aí é Cara, antigo pra caramba. existiam Então, muitos segredos que antes ficavam na mão de poucas pessoas. Exatamente. E hoje a gente está tendo esse acesso. A próprias universidades. Quanto tempo só quem tinha universidade faturava muito com educação. E hoje qualquer pessoa que tem... Qualquer pessoa não, mas aquela pessoa que tem um conhecimento, que gera valor, como o Pedro, e pode vender isso no digital, ele pode faturar vendo tanto digital quanto sem ter uma faculdade. Isso! E com uma Então, estrutura bem menor. Exatamente. É, a internet é legal por causa É disso. isso aí. Mas vamos lá, vamos falar um Vai. pouquinho da sua infância, Pedro. Como as experiências da sua infância na Bahia e depois em Campo Grande influenciaram a sua vida de negócios e empreendedorismo? Vender leite e fazer móveis de brinquedo foi algo natural, ou foi incentivado? Foi algo natural, né? Na verdade, existe o incentivo de eu ver meu pai e minha mãe, né? E Então, qual que era a sua idade? Foi uma das coisas 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. É, quando ela começou a falar, a Sabrina faz esse... É muito legal esse negócio, é um nosso diretor é demais, gente. É. Essa história, né? Passa um filme, né, da tua construir a vida, história né? é legal, né? Como você falou aqui no começo, mas se escutar deve ser muito gratificante. Eu- E aí, uma das coisas que ia falando, eu anotei qual a idade que você começou de fato a essa Empreender. naturalidade. É. Eu coloco assim, eu cheguei em Campo Grande fazendo para 3 anos, então eu vim muito pequeno da Bahia. Até mesmo fui conhecer a praia depois de 21 anos, né? Eita. Então, com 21 anos, eu fui pra praia com a minha esposa, que hoje é minha esposa, a Gabriela, a gente foi pra praia. Então, eu não conhecia a praia em si, né? Não tinha a lembrança. Mas sempre falei que eu sou baiano, né? Sempre gostei de dançar, então eu falei assim, eu tenho sangue de baiano aqui dentro, né? Pais paulistas, mas o meu pai militar foi transferido, a gente ficou lá. Quando eu cheguei em Campo Grande, o meu pai, ele já tinha 4 filhos. Então, ele era sargento da aeronáutica, não tinha o sustento total, e minha mãe falou, vamos montar alguma coisa. Então, na Bahia, ela já tinha uma marcenaria pequena. Uhum. E quando ele chegou aqui para fazer os móveis, né, de casa. Aí ele, quando chegou em Campo Grande, isso ficou mais forte, né? Então, meu pai sempre saía do trabalho, vinha trabalhar na marcenaria. A minha mãe sempre estava ali trabalhando também. Então, eu vi aquilo aqui, para eu ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar. Então, eu queria ter minha independência já desde cedo, porque meu pai contava a história dele com que 17 anos ele teve que sair, porque o pai dele não tinha condição de sustentar mais ele dentro de casa. E eu falei assim, ó, se para ele foi bom onde ele está hoje, isso para mim não deve ser ruim não, deve ser muito bom. Então, eu sempre fui atrás. E um dia, eu já tinha responsabilidade ali, porque meu pai falou assim uma vez, você quer um cachorro? Eu falei, eu quero. Então, eu vou te dar, mas quem vai cuidar é você. Isso com 5 anos. Então, eu saía, acordava cedo, lavava o canil, cuidava, ia para aula. Sempre cuidei, né? Eu morava ali no Leblon. Quem conhece aqui o Leblon, conhece? A gente morava ali, a gente veio de Salvador. Meu pai não morou na Vila Militar, a gente foi morar no Leblon. E ali, um vizinho, nas férias,
Ele falou, o filho dele viajou e ele precisava entregar o leite. Eu falei, tio, eu te ajudo. Ele tinha um Bonitinho. 147, eu sentava no porta-mala, né, do porta-mala aberto, com os galões de leite e as garrafas. Então a gente já enchia algumas e outras a gente entregava enchendo garrafa no leite. E ia passando no bairro. Então ali tinha um adventista, lembra? Ali Sim, tem um adventista. Eu passava ali pelo adventista ali e ali começava. E vinha descendo todo o bairro. A gente vinha atendendo leite. E ali foi começando meu primo, ganhando dinheiro, né? Mas eu lembro muito bem, e eu até falei que esqueci, existe uma marca muito importante na minha vida que foi a minha mãe, né? A minha mãe foi a empreendedora da família. Não era o meu pai era o cara da segurança, né? Tinha, que é o militar. ele tinha o concurso público, então ele era aquele cara que tinha segurança, assim, olha, aqui nada falta. E ele não gostava de arriscar, ele nunca gostou, ele tem uma coisa que ele sempre falou, assim, eu não tenho essa coragem que você tem, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa da coragem. Então minha mãe um dia chegou e eu falei, mãe, por que todo mundo ganha mesada e eu não ganho? A minha mãe falou assim, você quer ganhar? Eu falei, eu queria. Então eu vou fazer algo melhor, vou te ensinar você a ganhar o seu dinheiro. Então ela me deu R$10, né? Aquele de plástico, e falou assim, toma. Eu falei, opa, já dá pra comprar alguma coisa, né? E ela me tomou de novo. E como era artesã, ela tinha peça de gesso, tinha peça de madeira, ela falou assim, ó, você tá comprando esses anjinhos aqui, ó. Minha mãe era artesã ali na casa do artesão, Ela tinha te fez um carteirinha. empréstimo. Ela fez o empréstimo, Que ela me deu o legal. dinheiro e tomou e falou assim, não, na verdade ela me deu, agora você compra aqui. Aí comprou, Que peguei. legal. E eu fui e comprei. Ela falou, vou te emprestar as tintas. Eu pintei. Agora a gente vai tirar sua carteirinha de artesão, porque você tem que vender lá no artesão. Então eu tinha uma conta própria minha. Então eu ia receber meu dinheiro lá. Aí eu peguei e mandei. Levei junto com ela, como ela fazia. Colocou para vender, a cada 15 dias a gente ia lá e recebia. Legal. E eu recebi e assim foi. E aí fui montando, tendo um montante, né? Então foi com artesão, foi vendendo móveis. Aí depois eu peguei os toquinhos, comecei a fazer TV, armário e vendia para as meninas como móveis de Barbie, né? Para Aham, de brincar. casinha. De casinha. Então, Maneiro. E você estudava? Você gostava de estudar junto com a parte de... Ou não, eu você era queria... aquele cara que tinha que passar, sabe? Ah, Eu tinha que tá. passar. Uma paixão minha sempre foi a matemática. Eu sempre fui apaixonado pela matemática, mas sem perguntar de português, sem perguntar de história, geografia, tinha que passar, né? Eu não tive a oportunidade que teve meus filhos, mas para mim foi muito bom. Não me arrependo de nada disso. Você falar, sabe alguma coisa em inglês? Eu sei, stop e start. Por enquanto, ainda dá tempo de aprender Dá inglês. tempo. Eu falo que nunca é tarde, né? Mas assim, eu deixo isso as função para os meus filhos, né? Mas eu sou aquele cara que tinha que passar. Mas na matemática a professora sofria comigo, sabe? Você era bom. Eu chegava na matemática e fazia a minha prova e todo mundo pegava a minha... E aí a professora um dia, eu lembro muito bem, ali no União, eu estudava na escola do União, e a professora chegou e ela fez 5 provas diferentes. E meus amigos sentavam tudo do meu lado, assim, né? Se Eu ferrar. fiz 5 provas diferentes. Fez isso. Eu fiz as 5 provas, só ia passando, tá aqui. E eu sempre negociei, sabia? Sim. Sim, então eu sempre, assim, a prova, eu ganhava um lanche. Então eu sempre tive um negócio empreendedor, como na faculdade. Mas peraí, quando você era criança, você sonhava ser o quê quando você crescer? Quando eu era criança, Você tinha esse sonho? Ah, quando eu crescer... eu queria ser lixeira. Sério? É mesmo? Que legal. Achava o máximo ser lixeira. Andar Cara, na as rabeira. crianças têm um encanto É. por Eu isso, achava né? o Pelos máximo. garis Aí e tal. depois veio ser Aventura. caminhoneiro. Ah, isso aí eu também quis. É. De Coca-Cola. De caminhão da Coca-Cola. É. Queria mexer o ai. caminhão da isso. Coca-Cola. Sempre foi assim, né? Eu nunca pensei em ser outra loucura. coisa. Ah, vai ser médico. Depois, quando grande, queria ser jogador de futebol, eu tive a oportunidade, mas meu pai falou, tem que estudar. E ele dava certo, tinha que estudar, né? E aí você foi pra administração. Eu fui para administração pelo meu pai. Quando meu pai abriu uma loja, minha mãe, tudinho, quando meu pai aposentou, meus 2 irmãos mais velhos, meu pai abriu uma empresa para eles. Família Ana Jordão. E essa família, a gente tinha produtos. A gente começou a industrializar os nossos produtos. A marcenaria começou a ficar em uma empresa mesmo. Olha. E ali eu era o comercial dessa empresa. Caraca, eu lembro disso. Você lembra? Lembro, cara. Você falou agora, eu lembro. Eu era o comercial com 16 legal, anos. Eu comecei a viajar Caraca. Brasil, franquia e tudo. Aham. E aí, num curso do Sebrae, a pessoa que trouxe o banco HSBC para o Brasil estava nesse curso, olhou para mim e falou assim: ó, ele é o cara da administração dessa empresa, meu pai.
E eu queria fazer arquitetura, não passei no desenho. Hoje eu desenho um monte de coisa, né? Desenho os Uhum. loteamentos. Eu tentei fazer educação física, fiquei na lista de espera. Aí eu falei, não quero mais estudar, porque gostava de esporte. E hoje nem tenho vontade de fazer esporte. Pra ver como que a vida muda, né? Aham. Mas aí meu pai falou, vai fazer administração. E eu lembro que eu fui fazer a prova, eu não levei caneta, eu não levei nada. Meu pai me cortou e falou assim, vamos lá fazer, vamos fazer a prova. E eu falei assim, mas tá. Eu cheguei lá e falei, mas esqueci caneta. Ele falou, não, tá aqui, ó. Eu vim te buscar daqui a pouco. Caralho. E meu pai era o que tava torcendo pra eu passar. Eu não tava querendo que eu passar. E aí eu fui, passei. Era 600 vagas, eu passei em 50 e pouco. Quase que eu não passo. Entrei. Primeiro semestre foi na luta. Mas depois a faculdade começou a entrar no meu mundo, né? Era exatamente o que eu fazia no meu dia a dia da empresa, né? E aí eu me apaixonei por ela, né? Então, ainda bem que meu pai colocou ali. Eu até brinco. Não tem o que fazer, faz administração. Vai dar certo. Alguma coisa vai funcionar. Você vai aprender processo, aprender gestão, estratégia. Mas a maior escola é mesmo o dia a dia, né? Mas a faculdade não é que transforma a gente que transforma, a gente que faz a faculdade, Uhum. né? Então, eu me tornei um destaque, eu ganhei premiação dentro da faculdade, eu dei palestra Você se dentro da encontrou lá, então. Depois do segundo semestre, eu me apaixonei por ela, né? Que maneiro. Porque era assim, aí o professor, eu trabalhava, né? Então eu estudava à noite e o professor fazia o quê? Ó, eu precisava fechar a loja no shopping. Eu falei, eu tô indo lá e volto, tá? Aí eu ia e voltava. Então eu fazia toda essa correria e o professor entendia, né? Então sempre... Mas a administração foi eu gosto muito do curso que eu fiz. Ainda bem que meu pai insistiu, levou a caneta. Às vezes a gente dá uma chance, né, pra acontecer, fazer, né? E porque a gente tá vendo isso na sua história, assim. Você não queria fazer e aí você fez e de repente ali dentro, como você falou, como a vida muda, né? É. Se a gente dá chance pra vida A acontecer. gente não fecha a porta, né? É. Nada é por acaso, né? Aham. Nada é por acaso na vida. As Nada, pessoas tá tudo que passam, conectado. as pessoas que passam, as pessoas que ficam, aquele momento, essa conversa nossa, alguma coisa a gente vai aprender. Tudo tem um porquê. Né? Ou bom ou ruim. Ou é pra gente aprender pra melhorar, ou é pra gente aprender a não fazer. Exatamente. Né? É isso que Legal. a gente tem que entender na vida. Uhum. Nada do nada, né? Nada do O Neida. Tadeu fala que cada um tem um quebra-cabeça, né? E a gente vai montando as As pecinhas. dificuldades é um deserto necessário Sim, para que a gente passe, para que a gente possa evoluir, né? sim. E até mesmo, muitas vezes a gente pega e pergunta pra Deus por que a gente está passando por isso. E Deus não vem condenar, não vem penalizar ninguém, né? Pelo contrário, ele vem exatamente para te preparar. Exatamente. Porque Na verdade, a gente teria que agradecer a Deus por estar passando por isso. Porque ele vem falar assim: você pediu sossego, você pediu calma, você pediu, então eu falei assim, você quer calma? Peraí. Eu vou te dar um lugar para você testar a sua calma. Você quer fartura? Então eu vou te colocar num lugar que você precisa se preparar para ter a fartura. Né? E eu digo até mesmo, porque eu quebrei. Né? E o meu quebrar, ainda bem que eu quebrei. Porque eu aprendi muito ao chegar ao zero, né? Ao menos, não é nem o zero, ao negativo, né? Esse menos fez exatamente eu hoje ser uma pessoa que talvez se eu tivesse a mesma pessoa que eu fosse lá atrás, quando eu estava no alto, e não tivesse caído, talvez hoje eu não teria nem as pessoas que eu tenho ao meu lado da forma que eu dou o valor nelas, né? Então, o quebrar fez eu entender muito mais o meu pai, entender muito mais a minha mãe, fez eu escutar as pessoas. Que naquela época, quando eu cresci, que você vai perguntar, eu acabei Pode falar. esquecendo o meu redor, né? Eu falei assim, eu sou bom naquilo. Desculpa a palavra, mas eu falava, eu sou foda. Uhum. Eu tô ganhando dinheiro com 23 anos e eu vejo todo mundo ao meu redor não tendo a mesma E o força. ego foi ficando Lá em maior que cima. você. E meu pai falava, olha, presta atenção nisso, o mercado tá mudando. E eu falei, você não sabe o que tá falando. Falava isso pra mim, não falava isso pra ele. E eu quebrei. E aí quando você quebra, você fica mais... Você começa a refletir muito nisso, né? E esse refletir me fez entender que pessoas ao meu lado estavam falando e eu não estava dando a atenção necessária. E a gente começa a pensar diferente e entender por que aquilo a gente passou, né? É quando você entende aquilo que você passou, depois você tem que erguer, né? Pra voltar à história, né? Porque você tem vontade de crescer. Eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis ter meu negócio. Então eu tive que pagar toda a minha dívida. Eu tive que chegar
para chegar onde eu queria. E o engraçado é que a história, ela se encaixa todinha. E a história do parcelamento solo, ela vem do meu pai. Meu pai sempre falou, desde antes de eu quebrar, falou assim, em vez de comprar um carro, compra terreno. Teu Amanhã, pai. meu pai falava, meu pai sempre foi comprar terreno. Uhum. Meu pai sempre foi, vou lá comprar um terreno. Sobrou dinheiro, comprava um terreno. A gente não viajava. Ele falou, vamos comprar um terreno. Porque amanhã isso vai te ajudar. Vai ajudar vocês. Eu tenho que deixar algo para vocês. E isso aqui valoriza. É a seguinte frase, quem compra terra não erra. E eu uso isso até hoje. Então, ela sempre esteve envolvida. Quando eu cresci e estava bem, meu pai falava isso. Para, não vai viajar, faça isso. E eu ia, falei, não, eu vou gastar. Vou viver. Vou viver a vida, né? E é o que a gente pensa, a gente não É. pensa. E surgiu a oportunidade, na empresa no qual eu trabalhei como incorporador, que eu aprendi, eles me ofereceram muitos lotes e eu tinha o dinheiro na mão para comprar. Aham. E eu falei, não, vou abrir uma loja. Abri uma loja. E fui. Então, o parcelamento solo foi me contornando, né? E aí, quando eu chego exatamente no momento da vida, que foi o nascimento do Arthur, eu já estava na incorporação, isso me mostrou que eu tinha que estar ali. Porque quando o Arthur nasce, foi uma conversa muito forte com Deus. Porque eu me afastei da empresa por 2 dias, minha esposa estava muito mal, né? E quando para ter o Arthur, e ao entrar no parto na sexta-feira, a gente fez 3 ultrassons, a gente fazia ultrassom de manhã, à tarde e à noite. Durante 3 dias. E na sexta-feira, que era o 3º dia, a gente fez de manhã. E na hora que a gente foi fazer após o almoço, o médico falou, ó, ele vai ter que nascer agora. A gente foi pra médica, a médica falou, ó, tem que ser agora, pegue as coisas e vão. E a médica muito tranquila. Minha esposa ficou agoniada e fez assim, ó, vocês estão falando que é pra agora, fica tranquilo. Mas a gente sentia que tinha alguma coisa. E eu não podia passar isso pra ela, né? Uhum. Então veio, ela foi pro parto, não tinha família, e minha família da minha esposa é de Manaus, mas são de São Paulo, mas mora em Manaus, aí tava vindo todo mundo correndo pra cá, e tava minha mãe, tudo, minha mãe mora aqui, tudinho, e a gente foi pro parto. E me esqueceram numa sala. E esse esquecer numa sala, antes a doutora tinha chegado pra mim e falou assim, olha, eu tenho que te preparar, porque na verdade pode ser que você não leve ninguém hoje pra casa. Ai! E se emocionar não tem problema, peço nossa, desculpa. Não, E eu acho que esquecer isso, me esquecer dentro de uma sala foi importante. Porque a minha fé veio muito forte ali. E a gente tem que ter fé na vida, né? Porque Deus é a razão de tudo. sim. E ao me lembrarem da sala, foi exatamente quando o Arthur estava saindo da barriga da minha esposa. E eu vi meu filho falecido, né? Eu vi ele mole. Não tinha os médicos que a gente conhecia, ninguém a gente conhecia naquele momento, só a médica dela. Ela preparou, acho que o melhor time. Ela falou, deixa que eu resolvo tudo. A médica. Minha esposa falou, quero ver o Arthur. Eu falei assim, calma que ele já vai. Eu olhei pra médica, ela falou, pode ir. E eu fui atrás do médico. Foram os segundos mais longos da minha vida. Eu nunca conversei tão com Deus naquele momento. Ajoelhei do lado da porta, onde o médico estava reanimando ele. E eu escutei o choro dele. Foi o choro mais gostoso da minha vida, né? E pai de primeira viagem, né? Então ali foi. A minha esposa até falava assim, quando ela subiu pro quarto, ela falava assim, olha, eu não gostei, desculpa se o médico depois vai ouvir, eu não gostei desse médico, que era o pediatra, né? Todo tatuado. Eu falei, ele é o melhor. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, um dia a gente vai saber, mas ele é o melhor. Não é por acaso que ele tá aqui. E ele era o melhor. Tinha que ser ele, né? Uhum. Doutor Ricardo, eu só tenho que agradecer a ele, de coração, devo minha vida a ele, né? E ali o Arthur me engasga na noite e já fica assim, putz, grilo, né? Eu falei assim, já basta o susto que você me deu, né, menino? Engasgou mamando? Engasgou depois de mamar, né? E Meu a gente, pai de primeira Deus. viagem, a gente fica assustado, né? E aí a gente fiquei 3 dias e 3 noites. E aí, voltando na incorporação, eu já estava fazendo um loteamento na empresa, eu tinha me destacado ali dentro. E a empresa tinha me dado a possibilidade de fazer um loteamento, porque eu era só de administração da empresa, né? Mas eu falava assim, cara, eu tenho que ganhar dinheiro aqui dentro. Eu tenho que entender esse processo. Porque essa empresa era do Telecom, serviço de copiadoras, que eu trabalhei, né? Fui gestor, e incorporadora. E eu sabia que esses dois não davam dinheiro. Era muito trabalho, mas não dava o que tinha a empresa em si.
Os melhores carros que eu vim de Campo Grande eram exatamente de dono dessas incorporadoras. Eu falei assim, cara, esses caras não estão ganhando. Então a incorporação eu tenho que entender. E veio o meu pai falando, quem compra a terra não erra. Eu falei assim, cara, é exatamente o que meu pai falava. E eu nunca escutei meu pai. Caraca. E a oportunidade você vê que Deus vai colocando o caminho e vai te mostrando. E Uhum. você não vai enxergando, você não vai vendo a possibilidade, né? A oportunidade veio quando eu tinha dinheiro para comprar um monte de terreno e que apareceu na minha porta. Eu falei, não, se não dá dinheiro, eu vou comprar uma loja. E foi aí que você quebrou. Foi na E foi aí na loja. loja que eu quebrei. E me levou lá embaixo. Se mudar para a moeda de hoje, era 1 milhão negativo. Era no shopping que você tinha No loja, shopping. né? A locadora, lembra da locadora do Sim. shopping? A única Aham, locadora. eu lembro. Comprei aquela loja Aham. e eu prestei consultoria que era do meu professor, aquela loja, na faculdade. E ele, antes de falecer, ele falou assim: olha, eu queria vender para você. E foi aquela questão de querer, né? Poxa, o meu professor que eu tinha tanto. E ele estava com câncer terminal, e ele falou assim: você prestou a consultoria, eu aprovo a sua ideia, mas eu queria fazer uma proposta e você tem interesse. Eu falei, claro que tem. Eu vi uma oportunidade e foi. E aí, quando eu comecei na incorporação, eu entrei e eu comecei a estudar, a entender e passar. Eu falava pra minha esposa: ó, eu vou passar o dia longe. Isso já tinha lavagem de carro, tinha largado um monte de coisa. E fui para a empresa. Quando eu cheguei ali na empresa, aprendendo, tendo possibilidade, veio o Arthur, né? E aí, quando eu tô saindo da maternidade, eu já tinha gastado toda a minha economia. Eu já não eu já trabalhava com o carro do meu sogro, uma Export. Eu já não tinha o dinheiro do meu carro, já não tinha um carro, porque eu vim do varejo ganhando 15, 18 mil. E eu largo tudo, por questões de saúde, e vou abrir a Eco Car Wash, que é a empresa de lavagem de carro a seco, né? Comecei a lavar, mas o nosso tempo hoje, né? Hoje tá frio, ninguém ia lavar carro. Uhum. Choveu, ninguém lavava carro. Então, eu tinha que ir trabalhando, entendendo esse mercado. É lavagem a seco ainda, Sim. com novidade em Campo Grande. Então, tinha gente que era meio restrito, falou, vai arranhar meu carro. Surgiu a oportunidade de entrar na incorporadora, entra na incorporadora. Mas a economia tinha ido. Porque eu tinha que descer o padrão todinho da vida, né? A gente tava num nível e eu fui descendo o padrão. Isso não foi o problema, só que eu não tinha mais reserva. O Arthur veio, nasceu. Quando o Arthur nasceu, eu tinha que pagar o parto. E esse parto não custou barato. Ficou 8 mil naquela época. E meu pai falou, eu pago. Meu sogro falou, eu pago, fica tranquilo, vai acertar. Eu falei assim, não, vamos ver na hora. Eu já tinha essa preocupação. Eu não podia contar pra Gabriela o que tinha acontecido, porque ela não podia ter a questão do leite, Uhum. né? E a médica me conta exatamente ao sair do hospital. Ela falou assim, olha, ele guardou até agora, mas eu tenho que te contar o que aconteceu, o risco que tivemos. E contou. Foi importante isso pra ela. Até eu acho que nada. Na hora até fiquei chateado. Falei, por que vai contar? Não precisa contar, né? Mas o leite já tinha descido, Já certo? tinha descido já tudo. Uhum. Mas tudo deu certo. E ao sair do hospital, quando eu chego ali na Cândido Mariana, ali no caixa pra pagar, o seu Emílio me liga, que era meu patrão na incorporadora. E pergunta, e aí, como tá Arthur? Eu falei, Arthur tá ótimo, tô indo pra casa agora. E aí ele fala, olha, você olhou sua conta? Eu falei, não. Pô, olha lá sua conta, tem um bônus. Eu falei, mas que bônus? Eu falei, você não lembra que eu tenho um contrato, né? E ele falou assim, tem um contrato e você ganha bonificação no fechamento de cada empreendimento que você for fazer. E você fechou o empreendimento. E você tem 1% disso. Não era mais nem menos o valor do parto. Caraca. Aí eu falo, mais uma vez, um cara chega lá em cima e fala assim, presta atenção que é aqui que você tem que estar. Aí eu saí dali, eu como saí 2 dias antes, eu fiquei quarta, quinta e sexta. E sexta não foi porque nasceu, aí eu fiquei. Então temos 5 dias de maternidade, certo? Uhum. Eu deixei a Gabriela lá em casa na segunda-feira e falei, eu vou trabalhar. Ela falou assim, mas você tem 5 dias. Eu falei assim, o meu patrão já me deu os 5 dias. Sua mãe tá aqui, tá todo mundo aqui, eu preciso ir trabalhar. Mais tarde eu volto. E eu não tinha carro. Quando eu chego na empresa, você me falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim trabalhar, você já me dispensou. Eu falei, mas você tem 5 dias. Eu falei assim, mas é por respeito. Eu já tirei os 5 dias, minha esposa tá bem, eu preciso trabalhar. Eu preciso ajudar o senhor. Né? Ele tá com loteamento, eu preciso ajudar. Ele falou, então tem um presente pra você. Eu quero que você vá lá na Chevrolet e dê um carro pra você trabalhar. Aí você vai lá e escolhe. Eu trabalhava com obra, tal. Falei assim, cara, vou lá, né? Cheguei lá, achei que era o carro da empresa, tudinho, uma Montana. Eu falei, vou pegar uma Montana. Fui pro lado da Montana. Aí a Lu alguma coisa, a menina era. Falei, não, é pra cá.
Aí ficava, as caminhonetes ficam de um lado. Eu falei assim, é aqui que você vai escolher. Aí eu fui pra escolher a caminhonete. Falei, que cor que você quer? Que é só isso que você tem que escolher. Eu falei, como assim? Aí eu falei assim, não, e outra, tá no seu nome. Não tá no meu, não é da empresa. Meu É Deus seu. do céu. Aí eu falei assim, cara, nada é por acaso na vida, né? E Nada eu, é coincidência, tudo nada é é co- providência. e aí eu, Coincidência. e eu falo que o seu Emílio é como um pai pra mim, né? Hoje eu presto consultoria, assessoria na empresa dele, por gratidão por tudo que ele me proporcionou. Porque se não fosse ele me mostrando o caminho que era ali que eu tinha que estar, que se não foi Deus que colocou pra ele me mostrar que era aqui que eu tinha que estar, né? Talvez hoje eu não estaria onde eu tô. Porque veio o meu pai e depois veio mais uma pessoa que ele colocou como um pai pra mim, né? Pra mostrar a oportunidade e pra mostrar, olha, aqui que você tem que vir. E aí você fala assim, por que o seu Emílio fez isso? Eu falo, eu fiz o meu melhor aproveitamento em loteamento foi com o seu Emílio. 87,6, eu não chego nesse número. E foi aí que eu comecei a desenhar o parcelamento de solo não como o mercado falava, mas eu comecei a ver oportunidade dentro do mercado. Então eu comecei a fazer o estudo de viabilidade de forma diferente. Então, a viabilidade política, eu digo assim, a política não é ser político, de ser político, ter um cargo político. Não, ser político é exatamente saber se relacionar, Uhum. né? Então eu comecei a me relacionar com o governo. Pera aí, então. Pera só um pouquinho. Pera aí, vamos Não, não. Vamos respirar aqui. Volta. Aqui. Não, vamos respirar aqui. Deixa só a gente porque- chamar o nosso público aqui. Sim. Tirar o fôlego, né, gente? Caramba, vocês sabiam que a gente tá nos streamings de áudio também. História incrível, assim, a gente tá aqui. Quase que a gente perde, né? Impactado, aham. Quase que a gente perde essa parte. Então siga a gente também no Spotify, Prime Video, Apple Podcast, tá? A gente também tem uma página no Facebook. A gente tem uma página no Instagram com as meninas da Impress, tá? Muito legal. Tem vários quadros lá, a gente tá preparando várias novidades. Então não se esqueça de seguir nesses lugares também, compartilhar essa conversa, deixar o seu curtir. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vocês vão gostar. A gente olha pra tua história, né, e vê que você, tipo assim, hoje você é um professor, né? O que você acha que o empreendedor do mercado atual tem que ter como qualidade essencial? De toda a tua jornada, assim, desde os 6 anos você tá vendendo leite, né? E aí vai aparecendo as oportunidades. Se tivesse que falar uma qualidade que o empreendedor do mercado atual tem que ter. Escutar. Interessante, hein? Por quê? Conta mais. O escutar me fez chegar onde eu cheguei. Ao momento que eu não escutei, eu quebrei. Então você escuta o mercado, escuta as pessoas. A gente tem 2 orelhas, não é por acaso, né? Vou anotar isso aí. A gente tem 2 olhos também, que não é por acaso. Então a gente tem que Uhum. observar o nosso redor, né? Então, o empreendedor, quando a gente para, enxerga, olha, a gente vê as oportunidades. A gente vê os detalhes. A gente não pode falar muito. Aqui eu tô falando demais, mas assim, tem que falar o mínimo possível, falar o certo na hora certa, né? Então eu digo que a gente tem que ser, até o escutar e o ouvir é ser humilde, né? Então a gente tem que ser essa pessoa que na hora certa tudo vai acontecer, né? Porque a gente fica muito ansioso como empreendedor, né? A gente quer ver o resultado rápido. E não é assim. Hoje, como administrador de empresa, eu gerenciei empresas, trabalhei em multinacional e demora-se uns anos para se amadurecer, para ter o ponto de equilíbrio. Então a gente tem que começar a enxergar mais o nosso ao redor, ver as oportunidades, trabalhar isso, ser uma pessoa muito mais tranquila, mais humilde, que o resultado vai vir. É necessário passar por tudo que a gente passa. Mas você não era assim, né? Você falou que era um 220. Você é meio colérico, dominante, e hoje você tá equilibrado, assim. Olha, eu ainda era muito concentrador, tudo tinha que passar por mim, né? E na incorporação, exatamente com o curso, eu consegui dividir isso. Até antes do curso, de eu ter o curso digital, tudo tinha que passar por mim. Tudo tinha que eu tomar decisão, eu tinha que analisar. Eu não confiava ainda nas pessoas. Você não delegava. Não. Né? E aí, no momento que eu comecei, a gente passou na incorporação de 3 para 16 estados. Então, eu comecei a passar para outras pessoas e entender que elas estavam ali para me ajudar. Então, eu comecei a escutar ela, a enxergar ela de outra forma. Então, a gente tem que ter... E ser humilde, porque ela pode trazer informação para nós. Nós não sabemos todos no mundo.
né? O conhecimento é importante. E é o que meu pai fala, o bem mais precioso hoje, a gente já passou pela era do café, era industrial, era do ouro, né? Isso era muito valioso. Mas o conhecimento é muito mais valioso que tudo isso. Hoje, uma vacina sai pelo conhecimento, as plantações, a gente consegue produzir a mesma quantidade de metro quadrado, muito mais por causa de um conhecimento. Então, é algo que ninguém te toma. Conhecimento abre portas. Conhecimento abre Não, portas mas- e você consegue multiplicá-lo ele ainda mais. E olha que interessante, a informação, né? Até curso, até conhecimento você acha de monte no YouTube. Deve ter um monte de gente que ensina sobre isso, mas a maneira como você entendeu o modelo de negócio, a maneira como você entendeu como fazer aquilo e você encapsulou isso num curso teu é o que acelera o tempo das pessoas. Sim. Então, voltando no que você estava falando, na verdade você entendeu que o Escutar. ponto-chave do loteamento é o network. Você estava falando isso, na hora Sim. que eu te cortei. Que você percebeu que é o relacionamento com as pessoas. Sim. O nosso network, a gente não trabalha isso, né? A gente não se relaciona muito bem. Ah, o pai e a mãe da gente falou que não era pra gente falar com estranho. Exatamente. Ah, não vai falar com estranho na Mas rua, é verdade, menino. mas é verdade, né? Mas a gente tem que encarar. Muita gente fala assim, mas não quero falar com aquela pessoa. Ontem até mesmo estava falando com a Raquel sobre isso. Sim. Né? Beijo pra Raquel. A Raquel é meu anjo, né? É meu suporte aqui no digital. Me ajuda muito. E aí eu falei pra ela, falei assim, Raquel, as pessoas que estão do nosso lado, muitas vezes elas não parecem com a gente. Mas é necessário a gente ter relação com elas. É necessário a gente conversar. Pode ser que você venha uma oportunidade, pode ser que seja um passo para um novo desafio que você vai ter na vida, mas você precisa ter relacionamento. Você tem que conversar com as pessoas. E quando você conversa sobre aquilo que você sabe, o que você vai trazer do seu lado? Exatamente as pessoas que querem saber sobre aquele assunto. Uhum. E no loteamento, por exemplo, eu sou um cara que todo mundo fala assim, poxa, mas para ser loteador tem que comprar terra. Eu falo o contrário, não precisa. Desmistifica isso aí pra gente. Por quê? Quando eu trabalho o meu relacionamento e falo sobre terra, sobre a multiplicação da terra, como vender mais fácil, dividindo ela em pedaços, porque uma coisa é você ter 100 mil reais. Quantas pessoas aqui têm 100 mil reais hoje na conta? Quantas pessoas aqui têm 1 milhão na conta? Eu já começo a desclassificar, separar. Os de 1 milhão, os de 1.000, os de 100. Já separei. E o loteamento faz exatamente isso. Eu tiro o cara de 1 milhão, que é um número pequeno, e começo a dividir para a base maior. Para aquele que tem mais valor, tem um valor, né? Então, dividindo a área, eu consigo multiplicar ainda o valor do metro quadrado e reduzir o valor do lote, de 1 milhão para 100. E eu, ao invés de eu fazer um lote de 1 milhão, eu faço 100 lotes, 20 lotes de 100. Se for 20 lotes de 100, eu estou fazendo 2 milhões, já dobrei o valor da área. O valor. E o loteamento faz exatamente isso, porque eu vou ter uma valorização, eu vou desenvolver aquela região, eu vou colocar infraestrutura. Então, quando eu começo a falar sobre as possibilidades que para quem tem uma área, o quanto que ele pode ganhar, E às vezes ele tem o dinheiro, tem a área e não sabe nada disso, né? ele não sabe quanto é a área dele. Entendi a De repente, ele conexão. nem tem o dinheiro. Mas ele fala assim, poxa, então você tem a área, você não quer mexer na minha área? Eu tenho a área, quer dizer, você tem um conhecimento, você não quer mexer na minha área? Porque eu tenho a área. Então, quando você começa a trabalhar isso, falar sobre aquele tema, você começa a criar um ambiente. Que é o ambiente que transforma a gente, né? Ambientes saudáveis, ambientes, né? Nada supera o ambiente. O ambiente Então, você começa a criar esse ambiente. Esse ambiente é o seu network ali dentro. Então, vão vir pessoas com áreas, vão vir pessoas que conhecem alguém que tem área. E isso começa a bater na sua porta. Então, você precisa do conhecimento. Trabalhar, eu falo CNP, conhecimento, network e prática. Você tem que praticar o seu conhecimento dentro do seu network. E essa é até a minha primeira aula dentro do curso. Eu falei, se você não fizer isso agora, você nem adianta dar sequência no curso, porque é isso que vai transformar a sua vida. Isso serve para qualquer segmento da vida. Não é só para incorporação, nada. Vocês, por exemplo, estão aqui hoje. Cada um tem uma profissão. Quem convive com você? Você, quando fala da sua profissão, são pessoas da sua profissão. Uhum. E oportunidades vão surgir, não vão? Sim. Você é o meio que você convive, né? Exatamente. Na incorporação é a mesma coisa. E quem você imaginava que não tinha terra, tem terra. Ou o tio dele tem, ou o amigo dele tem. Isso começa a bater na sua porta. E aí aquela pessoa quer a transformação, porque ela quer ganhar mais. E isso não é pecado, ganhar mais.
desde que você não passa por cima de ninguém, Uhum. né? Esse é algo de prosperar. E aí a gente começa a trabalhar isso. Agora eu entendi por que que o teu curso transforma as pessoas. Porque o network não é só você conectar com outra pessoa. Na verdade, é você gerar valor, é ser interessante. Não é ser interesseiro. E a gente tem que aprender a falar, aprender a ter empatia, aprender, né, gerar confiança, valor. E tudo isso a gente precisa ser um ser humano melhor pra gente Sim. conseguir um network verdadeiro, E quando a digamos gente está assim, num né? ambiente que nos força a ser um ser humano melhor, é impossível não se tornar um ser humano melhor, né? Sim. É exatamente a bolinha que o Einstein fala, né? Pega a bolinha amarela e joga na parede. Ela não vai voltar vermelha. Ela vai voltar amarela. Exatamente. E ela vai vir na velocidade exatamente que você jogou. Mais forte não vai vir, nem mais devagar não vai vir exatamente na necessidade que você jogou. Então, se você é aquilo, dentro daquele ambiente vai ser aquilo exatamente. Então, não tem como o ambiente ser diferente do que você é, né? E aí eu até digo, muita gente fala assim, você acredita nas pessoas? Eu falo, acredito demais. Eu também. Porque, né? E assim, mas tem pessoas... Eu falei assim, olha, se eu conseguir transformar uma, eu já estou transformando 100%. É isso aí. Então é por isso que eu acredito. Então, quantas pessoas que a gente pode transformar na vida? Se fizer uma, já estamos ganhando, porque é 100% da vida já, né? Não é? Esse é o nosso propósito aqui no Esse é o podcast. nosso- Exatamente. E a gente tá muito feliz com você aqui. A gente Sim, tá papo incrível, muito né? legal. Bastante. Muito bom, Se a gente muito bom. conseguir aí, quem tá ouvindo, quem tá assistindo, dar uma ideia, um insight, falar, nossa, interessante, eu vou estudar, vou entender, vou aprender, ao invés de ficar reclamando, né? Tem até uma coisa que você falou, viu, meninos? É o que eu penso assim, é uma crença minha, tá? Não sei se é verdade ou se é mentira. Mas eu prefiro acreditar que tudo que acontece na minha vida é pro meu bem, é para mim aprender, para eu evoluir, né? Então, ao invés de você ficar reclamando, né? Ai, mas que droga, mas que isso, ficar murmurando, para e toma consciência, mas por que que eu tô passando por tal coisa? O que que eu tenho que aprender? O que que eu tenho que evoluir, né? Quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu falei, né? O público do Pedro é muito nichado no Instagram, né? Nas redes sociais e tudo isso. E o quanto as pessoas perdem por não estar ouvindo um cara como o Pedro, por exemplo. Ah, é né? por isso que ele tá no podcast. Agora Exatamente. todo mundo Eu se acho que liga. Qual que é a sua agora rede social? é Já a hora falei. de abrir isso aí. É mostrar pra Pedro. muitas Você achou que a Beijo. gente ia falar só de loteamento? Exatamente. Estamos falando de Tá vida, errado. de Achou milagre, não é? Nós falamos de Começamos a falar o programa de milagre. Você acredita em milagre? Eu acredito. Eu também acredito. O meu Instagram é PG_Pedro Germano, né? Então, PG_Pedro Germano. No YouTube, se você escrever Pedro Germano Loteamento, já me aparece lá também. E aí, se você clicar uma vez, agora aparece todo dia pra você. Que legal, cara. Legal você trazer isso. Eu já ouvi você falando isso em palestra. E é uma crença, independente se é verdade ou se é Sim. mentira, ajuda, é fortalecedora. Funciona pra mim. É fortalecedora. Se for fortalecedor pra você, pô, abraça. Abraça. Entendeu? Eu já ouvi ela falando isso. muito e, legal isso. peguei mesmo. Eu me pego no Romanos, né? Romanos 8, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e Sim. estão segundo o seu propósito. Então, era pra ser, né? Era pra Foi ser. ruim, deu errado, não deu certo, tá? Mas e aí? Né? Aí tem a frase do Mandela também, que ele fala, né? Que se eu aprendi, eu não errei. E o engraçado é que É. a gente fala muito aqui com grandes pessoas que tiveram sucessos incríveis e todos eles passaram por um deserto, como você, por exemplo, explicou. Eu quebrei. Eu passei por um deserto, mas esse deserto foi de muito aprendizado. E eu Sim. só tô aqui hoje porque eu passei por esse deserto. E eu até falo aqui, ó. Volta na bolinha. Se eu começo a reclamar, o que vai vir pra mim? Reclamação. Uhum. A gente Reclamação. atrai, né, A Pedro? gente atrai aquilo, é lei da Atrai atração. o que a gente Exatamente. fala e o que a gente pensa. É o quê? Então a gente tem que começar a mesmo se policiar. Falar assim, o que eu quero pra minha vida? Eu quero que as pessoas sejam mais educadas comigo, então eu tenho que ser educado. Uhum. Se eu quero prosperidade, então eu tenho que pensar em prosperidade. Sim. É uma coisa que até eu falo até para quem trabalha comigo. Você nunca vai dizer nunca. Sim. Porque essa palavra não pode existir nessa vida. Falam sim com condição, mas não Sim. falam nunca eu, e nem... eu quero isso. Então tá. Então o que eu preciso fazer isso? O que eu preciso alcançar? Então eu vou focar nisso. É a bolinha amarela. Massa. Se eu jogo amarelo, eu quero amarela. Então eu tenho que jogar o amarelo. Pra não, se eu quero o vermelho, então eu jogo o vermelho. Agora eu não vou jogar amarelo querendo vermelho, porque não vai vir. Não vai transformar assim. Então é a gente que conduz, é a gente que faz a nossa vida acontecer. E o meu quebrar, muitos talvez iriam reclamar na vida. Por quê? E muitas pessoas ao meu redor falavam que eu era o coitado.
que eu ia ver de esmola todo mundo. Eu escutei muito disso. Até mesmo dentro de casa. Caraca, E hoje, eu falei, não. isso é diferente. Como Eu você sou reagiu diferente. a esse... Eu sempre acordei feliz, cantando. Em um momento eu sempre estava triste também, porque aí minha esposa vinha o papel da esposa. Porque o sucesso que eu tenho hoje é por causa da minha esposa também, Como que é o nome dela? Gabriela. Beijo pra Gabriela. Eu comi muito pão. Esses dias a gente tá conversando bastante, mas assim, cara, lembra quando a gente comia só pão com salsicha? Assistindo Hannah Montana? É bom ter essas lembranças. né, cara? Quebrou a locadora, a gente assistia Hannah Montana. E eu comendo pão com salsicha. Né? Quantas vezes a gente chegou em casa e não tinha água à luz? Mas a gente vai reclamar? Não, fazer uma história. Hoje vamos jantar à luz de vela. Cara, é demais. Uhum. Eu sei o que é. E ela, Significar, né? e aí ela falava assim, por que você acorda feliz? Eu falei assim, porque Deus sempre tá me dando mais uma oportunidade de lutar no dia. É mais um dia que eu vou lutar. Então vocês sempre vão ver. Vocês nunca vão ver eu triste. Eu tenho meus baques, né? Mas eu vou olhar e falar assim, posso chorar ali no canto e depois eu volto e falo, vamos embora de novo. Né? Porque a vida não é... A gente tem que entender o porquê a gente tá passando. Só que a gente não pode desistir. Né? Alguma coisa você vai aprender. E eu lembro muitas vezes quando eu entrei na TIM, e tirei um monte de gente dentro da empresa lá no Mato Grosso. E a empresa chegou para mim e falou, olha, mandei todo mundo embora, chegou o diretor falou assim, olha, e aí, qual é o próximo passo? Eu falei assim, eu tô esperando o senhor mesmo, tá esperando o senhor chegar para me ajudar. Eu falei assim, então é o seguinte, eu vou almoçar e eu volto. Eu quero 3 soluções, porque todo problema tem 3 soluções na vida. Ah, é? Tem? É. E tem. Vou anotar aqui. Até mais tem. Ah, Só basta a gente, por isso que a gente fala, tem que enxergar, ouvir, refletir, ser mais humilde, entender. A gente não é o sabedor de tudo, mas tudo vem na hora certa, né? E a gente fez, eu lembro muito bem quando eu tava na TIM, tava mandando um monte de gente embora ali, uma confusão. Mas chegou um gago pra mim. E o gago no meio da confusão, mandando gente embora, o gago entrou, e eu falei, cara... Falei, o que você quer? Aí ele foi e falou, então, espera aí que depois eu te falo, porque era gago, né? E saiu todo mundo, eu falei assim, ele falou, não, queria participar, queria trabalhar. Eu só tinha um back-office, um vendedor, eu e o gago tinha lá. Eu falei, então você tá contratado. Você vai fazer o que eu mandar? Eu falei, vou. Como que eu treino um gago pra falar? 3, 4 dias depois o gago me chama no final de semana e fala assim, olha, eu queria te convidar pra você ir ver minha banda tocar. Eu falei, cara, ele era o vocalista da banda. É porque na hora de cantar ele vai, entendeu? O que eu fiz? Eu falei, pronto. Eu saí daquilo ali, eu falei, deixa eu ver os planos de telefonia. Vou fazer em modo de rima. E eu fui fazendo em modo de rima. Em modo de rima. Caraca, aí velho. ele pegou e trouxe uma amiga que precisava de emprego Arrasou. também. Muito bom. Aí eu treinava ele, você vai treinar meio que cantando. E ele trouxe a amiga, eu falei assim, mulher ninguém diz não. Principalmente, homem não fala não pra mulher. Porque o homem não quer passar menor que ela. Eu falei, vou montar essa dupla. Ele não vai conseguir dar o sim, porque ele sai do ritmo. Uhum. E ela vai chegar falando, olha, o senhor entendeu? Legal. Aí eu treinei ela só pra falar isso. Show. Você entendeu? Quase que um show. E ela foi. Ele, em 3 meses, comprou um carro 0, esse menino. E hoje, ele é fonoaudiólogo. Caraca. Caraca. Que história, cara. Acredita? E ele manda, é o Caio, lá de Você Cuiabá. sabe que uma das maiores virtudes da liderança e do líder é formar pessoas. É. Eu sempre... Parabéns. Eu não tinha medo de perder o meu cargo. Porque, na verdade, eu não ia perder. Eu entendia que se eu formasse pessoas iguais a mim, eu ia subir só, É né? isso aí. Então, eu sempre pensei dessa forma. É isso aí. Caraca. Gente, vamos aqui tem o nosso diretor pediu pra gente aprofundar um pouquinho mais no tema principal. Pra quem ainda não... Você tá entendendo? Você já entendeu do parcelamento? Mas não tem tanta coisa agora, vou precisar de um caderno. Vamos tentar conectar um pouquinho, aprofundar do tema, Do falando um loteamento? pouquinho do seu curso. Como que as pessoas que estão assistindo a gente querem entender um pouquinho melhor como fazer isso na prática. Dá uma linha do tempo aí pra gente. Mas vamos pegar que você pega um aluno igual eu, assim. Que não sabe É. nada. É. Nada. Cru. Exatamente. que Aí você o- fala, eita, vou ter trabalho. Mas como é que eu vou fazer? E Fala vai ter pra trabalho. gente aí, reduzido ali, uns 10 minutinhos que daí a gente vai pra roda. E vai ter trabalho, né? Primeira coisa que eu digo é ter conhecimento. Seja na incorporação, seja em qualquer lugar que você for investir, você tem que buscar o conhecimento de como ele funciona. Certo. Então, hoje no curso, eu apresento para vocês todo o processo de como que é um loteamento.
do começo ao fim. Primeiro passo é o CNP, é você entender que você tem que buscar o conhecimento. Segundo passo é que você vai ter que trabalhar esse conhecimento no seu network e praticando isso sempre. Isso não pode sair esse é o seu foco. São os 3 pilares do sucesso dentro da incorporação ou de qualquer coisa da vida. E aí a gente vai buscar conhecimento sobre parcelamento. Então eu tenho ali falando sobre o que é tipo de parcelamento. Então hoje eu tenho parcelamento de solo urbano e rural. Parcelamento nada mais é do que a divisão de terras. Eu dividi uma área, uma gleba, que se diz a nomenclatura, em vários pedaços. E ao dividir ela, eu tenho que levar a infraestrutura. Água, luz, esgoto, drenagem, pavimentação, uma convivência, o meio ambiente. Então, hoje a gente prioriza, por exemplo, nosso empreendimento tem que ter o contato com a natureza, não tem que ter árvore, tem que ter parquinho, a gente prioriza isso. Porque o que a gente vende é sonho, né? A gente vende sonho ali dentro. Então, eu te mostro como que é a legislação do parcelamento de solo, os tipos de parcelamento. E dentro do curso eu mostro a você entender a enxergar uma área. O dinheiro está dentro da terra. Aí você fala, Pedro, mas dá para fazer sem dinheiro? Dá. Eu até mostro, estou fazendo isso durante a semana, né? Mostrando que é possível fazer isso sem dinheiro. Eu comecei sem dinheiro. Eu não tinha o dinheiro para começar. Viu, né? gente? E hoje, o que a gente tem 16 estados, e eu vou anunciar semana que vem o 17º, que é o Rio de Janeiro. Então a gente está indo para o Rio de Janeiro, vamos fazer um empreendimento de alto padrão lá. E eu não cresci em Campo Grande com loteamento. Eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul e fora do estado. Aquidauana. Aquidauana é a região que eu tenho mais lote no Brasil, é Aquidauana. Aí, gente, que legal. Até o prefeito brinca lá comigo, fala assim, eu não posso concorrer à prefeitura com você, porque você tem mais voto do que eu. Eu falei, não é a minha Eu intenção. vou ajudar de outra forma, Não né? é a minha intenção. Mas eu invisto muito lá. E nada foi por acaso. Um dia eu passei por lá e minha mãe sempre sonhou. Tem alguma coisa lá, achava muito bonito Vai aquele lindo, paxixi, né? E é maravilhoso aquilo lá. Demais. É suado. Então eu ensino a pessoa a ver que a terra está dentro, o dinheiro está dentro da terra. Basta ela enxergar e montar a estratégia. Igual um jogo de xadrez. A peça certa na hora certa. Muitas vezes a gente começa o parcelamento sem falar que a gente vai fazer um parcelamento. Por exemplo, eu tenho incentivo do governo de levar energia para dentro da minha área. Eu mostro Isso isso. que eu ia falar, o poder público ajuda nesse processo. Ou ele Não, atrapalha? a incorporação, quem tem que colocar infraestrutura sou eu. Ah, foi a pessoa. Mas eu estou iniciando. Opa, minha área é rural ainda, né? O governo tem um incentivo que é o lucro para todos ou a universalização. Uma propriedade rural, ela tem direito de energia. E a energia nada mais é do que 30% do custo de um empreendimento. Então é o segundo item mais caro. Se eu levo ela para dentro da minha área, o que está acontecendo? Eu estou reduzindo o custo. Então eu mostro que eu precisei desse conhecimento para crescer. Eu não tinha o dinheiro, então eu falei assim, o que eu tenho de lei que me ajuda? Você foi buscar. Aí eu fui buscar a lei, Os incentivos. os incentivos. Aí eu fui e coloquei a energia. E eu não falava que ia fazer um loteamento. Coloquei a energia. Eu falei assim, agora eu vou descaracterizar minha área. Porque eu já tenho uma infraestrutura lá dentro que vai me economizar 30%. Ou parte disso. Porque talvez eu tenha que ramificar tudinho, então, mas eu consegui trazer ela. Então no curso eu mostro essa estratégia. Do passo a passo. De como começa, de como você obter o melhor resultado. Porque o melhor resultado de um parcelamento de solo é ter mais áreas como lotes. Quanto mais lote eu tiver, mais aproveitamento da área, melhor será meu resultado, maior será meu ganho. E automaticamente, com o melhor resultado, eu tenho o meu custo menor, porque minha área de perda, ela é pequena. Eu posso aumentar quantas vezes o valor da área, assim? Olha, mostrei essa semana que um aluno multiplicou em 2.462 vezes o valor da área. Isso. Que isso? Ele Cara, comprou eu vou fazer esse curso. Vamos todo mundo fazer o Vamos curso fazer do o curso do Pedro. Pedro. a área. Essa área era dele. Ele chegou para mim, é o Wilson da Bahia, né? Ele é de Jaguaquara. Ele é advogado. Ele falou assim, Pedro, você tem alguma coisa aí que você possa me ensinar a eu encontrar uma incorporadora e fazer um loteamento? Eu falei, eu ensino você a fazer. Você O que você pode ser Por que não você incorporadora? fazer? Porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, você tem uns 20 mil, 30 mil aí? Eu falei, não, isso eu tenho. E se não tivesse, tem como fazer sem isso também, tá? Tem como fazer sem isso também. Eu falei, eu tenho. Eu falei, então tá bom. Então você vai pegar e aplicar o método. E aí ele começou. Ele encontrou a área que tinha um déficit habitacional no município, renda per capita baixa, então ele já transformou a área dele por interesse social. Isso quer dizer que já o aproveitamento dele é melhor e a infraestrutura dele é menor. O município ajuda com esse incentivo da infraestrutura, por esse tipo de parcelamento. E outra, ele pega todo o banco de dados de pessoas
que estão necessitando de moradias na cidade. Então, ele já faz o quê? O município anunciar você e tornar você uma autoridade. Ó, tem um empreendimento aqui, compra. Tá? Então, o município já faz a propaganda dele. Uhum. Então, ele pegou isso. E ele comprou uma área de R$200 mil. Ele ia fechar uma parceria com a incorporadora, veio a pandemia e a incorporadora foi embora. E eu digo que foi o meu auge foi a pandemia. Cresceu 200% do mercado e eu cresci nesse mercado com a pandemia. Uau. Porque todo mundo, né? Incorporador fugindo, eu falo assim, ainda bem, até falo na aula, eu falo pra ele na aula, eu falo assim, ainda bem que o cara foi embora no seu parcelamento, porque você ia ganhar 3 milhões e hoje ele vai ganhar 528 milhões. Caraca. Isso ao longo dos Ao longo anos, de 20 anos. né? Mas hoje, Mas, mensal é 381 mil. Tá, Dá, né? entendeu? Vocês entenderam por que o Pedro tá aqui? E A gente uma- precisava contar isso E pra uma área de vocês, 200 gente. mil reais. 200 mil reais. Então a primeira parcela pagou a Já área. pagou e praticamente dobrou o investimento dele. E aí ele viu estratégias que eu vou mostrar, que são tipos de parcelamento que levam a infraestrutura para dentro da área dele também. Então ele lançou a primeira etapa dele com 500 lotes, investindo 23 mil reais. Caralho. Louco, Como né, que você faz gente? 500 lotes com 23 Ô, mil reais? Pedro, esse mercado né, você fatura mais até do que lançamento digital. Faturo. Na verdade, o digital hoje, ele é um processo que não é o meu sustento. Não, Ele de me dá modo dinheiro. geral, não tô nem falando Não. do seu lançamento, mas de um modo geral, Sim, ele sim. é muito Eu tenho. mais. É muito É uma renda mais. passiva. É o que eu digo, uma renda passiva. Todo mês eu tenho. O lançamento é na hora, né? Você É. fez. Eu fiz e todo mês eu tô recebendo. Todo mês eu tô recebendo. Então eu vou receber isso por 20 anos. E todo ano sofre um reajuste isso também. Então eu mostro isso, mostro administrar a carteira. O meu curso eu mostro do começo ao fim. Quando eu fui fazer Legal. o curso, que alguém veio pedir para mim, faz um curso que eu não tinha. Eu tava no digital para conseguir área. Uhum. E aí faz um curso que você ensina muita coisa. Eu tô aprendendo muito com você. E a dor dele era exatamente a dor que eu passei. Que ele queria estar mais em contato com a família. Eu tinha uma meta que com 40 anos estava mais próximo da família, que eu não estava. E eu alcancei isso com 35. E ele sentia as dores que ele sentia. Essa pessoa veio falar comigo e falei, então por que não? Que é o William, meu aluno turma 1. E os feedbacks hoje dos seus alunos? Eles têm conseguido? Ué, eu Colocar em prática. tenho aluno que exatamente As em provas 60, sociais 90 dele, dias se tornou incorporador. Eu tenho aluno que vendeu Caraca. empreendimento em 4 dias. Né? E fala assim, não vende? Vende. Basta estudar. Basta montar o produto certo para o cliente certo. Então é cliente ideal, parcelamento certo, condições de venda. Identificou isso. Como que é? Cliente ideal, parcelamento certo e condições de venda. O cliente ideal, ele vai me identificar, vai me falar qual é o poder aquisitivo dele. O poder aquisitivo dele vai me determinar qual é o parcelamento que eu vou fazer e o que vai ter ali dentro. E esse poder dele vai me dizer se paga ou não o empreendimento. Esses são os 3 pilares. Eu não faço um empreendimento pensando em mim, eu faço um empreendimento pensando no meu cliente. Uhum. É ele que vai comprar. Entendeu? Faz algo que vai gerar valor mesmo Isso. na vida da pessoa. Né? E ali vai ser contada a história. Eu só entrei na corporação, e eu lembro muito bem, minha mãe falou assim, eu falei, mãe, eu vou abrir mais uma empresa. Ela falou, mais uma? Eu falei, mais uma. E ela falou assim, o que você vai fazer aí? E eu falei pra ela, eu vou realizar sonhos. Uhum. Ela falou assim, Esse é o segredo. então tá Então vai dar certo. certo. Então vai dar certo. Então não perca isso. E o digital, quando eu fiz isso, eu consegui exatamente aumentar a história. Porque a história que eu tenho do meu cliente... Hoje, por exemplo, eu vou no meu primeiro empreendimento, que é um chacreamento. Eu chego lá, eu levo alface, eu levo ovo, eu levo, né? Porque os clientes ficam falando assim, olha, você que o senhor proporcionou para mim. Porque eu não olho Serasa, eu não olho nada disso. Na verdade, você virou um mentor, né? Você escalou Pedro? Você seu é... conhecimento. É. E aí, no curso, eu consegui multiplicar. Então, as pessoas começam a seguir a mesma linha do meu. Fazendo com que as pessoas, né, tenham acesso a uma moradia, a um bem próprio dela. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Quando a gente cuida de gente, Deus cuida da gente. E é o que você está fazendo. Você está ajudando pessoas realmente a colocar um conhecimento que ela não tinha em prática e ter resultados através desse conhecimento. E ela também pode ajudar outras pessoas e você vai criando uma rede de pessoas que... Quando eu prospero o próximo, eu mesmo estou Exatamente. prosperando. Então, eu não vivo a vida pensando no Pedro. Eu vivo a vida pensando no meu próximo. Pois Deus fez isso, exatamente. Quando ele foi para a cruz, exatamente ele pensou na gente. Amar o próximo com Amar o otimismo. próximo. Então, eu faço a mesma coisa. Qual é a virtude que ele mostrou? É amor. Então, se eu não tenho amor ao meu próximo, se eu não trato isso dessa forma, o carinho que eu tenho, eu não vou seguir o que ele me ensinou. Então, eu tenho que seguir esse caminho. Isso mostra que ele só nos devolve o que a gente entrega. Exatamente.
É a bolinha. Dá pra ver amarela. Bolinha amarela. Gente, dá pra ver o coração do Pedro aqui. Vocês estão Incrível, sentindo né? o cheiro Muito do legal, coração cara, dele aqui? muito Que coisa Gente, linda. conteúdo, né? Caramba, não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal. Somos mais de 1000 já na família do Novocast. Compartilhar, curtir. História, assim, incrível, né? Como a gente brincou, a gente achou que ia falar só de parcelamento, de loteamento. E, enfim, a gente tá aprendendo muito. Eu mesmo, caraca, tô aqui. E você faz live todo dia, né? Quase todo Quase todo dia. dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não precisa ter nenhum pré-requisito? Pra fazer live? Pra você... Não, pra entrar nesse no mundo. curso. Corporação? Não. É. Eu tenho aluno que, com 22 anos, que não tava em faculdade, não tava nada, se tornou incorporador. Eu tenho dona de casa. Não que precisa nem tornou fazer incorporador. faculdade. Não. É Dona porque de deve casa. ser difícil quebrar essa primeira barreira, assim. Precisa ter vontade de buscar Só à conhecimento. vontade. Só depende Não, de você. precisa ter o CNP lá. Conhecimento, network e prática. Gostei do É à CNP. vontade. Vou usar, viu? Conhecimento. Você Porque vai às ouvir vezes uma falar pessoa sobre que tá isso. sem perspectiva, ela pensa em outras coisas, mas a última coisa que ela vai pensar é tipo, se tornar Tornar um incorporador. Porque precisa de dinheiro, precisa de terra, nada. Você não precisa de dinheiro, você precisa de conhecimento. Que loucura. Que vale muito mais do que uma terra, porque quem transforma a terra é quem tem conhecimento. É hoje que abre o carrinho? Viu? O Flávio Augusto teve aqui em Campo Grande e falou, né? Ele falou lá que a sociedade toda envolve a gente em 3 ciclos de vida. A gente nasce, vai pra escola, faculdade e INSS. E essa perspectiva do loteamento, tudo isso que vocês estão aprendendo aqui hoje, te leva para um outro mundo. Ele acabou de falar de uma pessoa de 20 e poucos anos que ainda não tinha entrado na faculdade e descobriu esse mundo, virou incorporador. E para que fazer faculdade? Então, muitas coisas que a gente cresce achando que é uma verdade crença, né, absoluta, Uhum. não é, né, Pedro? A exatamente. gente pode pensar diferente, a gente pode ter sucesso na vida por um outro caminho que não seja aquele que... Que é o que é o natural da vida, né? A vida tem que fazer, você tem que fazer isso, isso e isso. Não. Não. Uhum. Depende de você. É você que vai dar traçar esse caminho, mas você tem que. O obstáculo vai existir, pedra vai ter, né? Você tem que saber só como encarar elas, né? Vão ter vários caminhos. Nós somos uma árvore, né? Exatamente. Os galhos têm que começar a dar frutos. E tem que vir frutos. Servir os frutos para as outras pessoas. Exatamente. A gente precisa ir pra roda, Vamos pra Vamos. roda. mas antes, O papo tá muito bom. Antes... vamos entregar os presentes do nosso Vamos convidado? entregar nossos presentes. Vamos entregar dos Vamos nossos começar aqui. parceiros. Da Malu, não sei se você conhece a Malu Pires, ela Sonham mandou um junto com a chapéu gente. pra você lindo, é uma das nossas patrocinadoras aqui. Olha que show! Ah, já vou pro loteamento. Ó, marca a Malu Pires Ó, na loja. muito obrigado, Malu. Aham, a Malu. Você também tá ganhando aqui produtos da To Go Carandá Carandá. congelados. Isso Ó, é bem programa de domingo nessa vida mesmo. sua louca que você leva aí, ó, passa lá. Tem cada coisa maravilhosa. Esse aqui é o seu. Pega aí. Eu Muito não sei o que é, obrigado. Júnior. Ajuda Olha, ele aí. vamos Ajuda ver. aí. Tipo, Posso- Marca a Fer também lá depois. To Go Carandá. Olha aí, ó. Pão de Pão queijo. de queijo. É. Olha. Eu adoro, tô indo legal. pra Minas Gerais. Isso. Ah, pão de esse queijo. é uma delícia, Não, tem de cara. tudo lá, tá? É? Tem alimentação, tem doce, tudo. Essa Quando for comer com a canequinha... Gabriela, marca, né? É. Marca Marca. ela fala assim, hoje não é dentro, pouco Pedro. sozinho, Hoje não. é o É, Tio Gol pra Carandá. Hoje é Tio Go Carandá. Essa E eu moro ali no Carandá. Pronto, pertinho de sua casa ali. Ó, a nossa canequinha pra você não Obrigado. esquecer da gente, em parceria com Café com Negócios. Temos também aqui, ó. Vou pôr. 7 Sneakers. Ué, mas eu venho e ganho um monte de presente Sim. assim. É, pô. Ah, Sim, esse aqui é do nosso parceiro Léo Alencar, é uma loja daqueles tênis super chiques, assim, Ah, é? importados, Seven que não tem nem no Sneakers. Brasil. Seven Vamos Sneakers lá no The Place, tem um voucher pra você. Um é lá no beijo pro escritório. Léo. Vou passar Não, lá. é no sétimo sétimo. andar. Eu tô Fala no que você 16º. conheceu ele da gente aqui. Tá, eu vou lá. Esse kit do teu lado é todo seu. Ah, é? É um presente da Erva Mate Santo Muito Antônio pra obrigado. você. Nas suas lives, usa ó, o kit ali da Erva Mate, ó, faz um merchan lá pra Vou gente, fazer. marca eles, É, Pode deixar. tá bom? Inclusive, fazer um adendo aqui, olha. Excelente o chimarrão, hein? muito bom, hein? Aprovadinho. Gostei também. Gostei desse negócio. Parabéns, Samuel. Ó, o chimarrão é esse aqui, ó. Tem pra tereré e tem pra chimarrão. É uma receita que a gente o aprendeu no chimarrão Instagram invertido. da Erva Mate. Erva Mate. Que legal. Ganharam um cliente E aqui. também ó, ele, chimarrão. ele e a esposa ganharam uma cortesia para estar no Ecopark É verdade. Campo Grande, o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Então, É. se você não conhece ainda, Conheço. Então Conhece, já vai um beijo voltar pro lá com a Cícero, esposa. vocês vão dar uma olhadinha aí, o que tem pra fazer lá no Ecopark. Tá friozinho, mas logo passa e já vem o Já, e calor vai e a gente aproveitar lá, aproveita, sem né? Chega lá, passei no Novocast. tem algumas piscinas piscinas aquecidas aquecidas lá. lá. Tem piscina aquecida. É incrível. Um beijo também pra Qualisalva.
Colhe Tá com a Salva. gente aqui, que leva um pronto-socorro na tua casa, vale a pena, eu já usei. Um beijo também pro pessoal do Impress, das meninas do marketing que tem cuidado do nosso Instagram. Foi todo mundo? Foi todo mundo? Então foi. Bora Então, pra roda. obrigada. Sem essas pessoas, Pedro, Eu posso falar a da gente não tava aqui. Pode falar da Qualisalva, Qualisalva. por favor. A Fala. gente tem uma história muito bonita, porque minha irmã ficou em coma 2 meses, né? Caraca. E ela tem a história da nossa família. O Qualisalva. Herbert Qualisalva. veio aqui, É. contou a história história dele é de como incrível. começou a É. Qualisalva. Coisa Eles linda. são A gente tem um demais. carinho muito grande por A isso. gente também. Um beijo pra Qualisalva. Um beijo pro Herbert, um abraço, cara. Saudade de vocês, tem que voltar aqui. Bom, explica pra ele Vamos o pra que é roda a de tereré. roda. Roda de tereré é o Vou seguinte. até arrumar meus presentes. Aqui, ó. Pode. Natal, é Natal. Aí, tá, quase Natal. A roda de tereré é o seguinte, a gente faz perguntas rápidas, assim como é a dinâmica hoje do chimarrão, né? A roda de chimarrão. Roda de Perguntas chimarrão. rápidas e você responde da melhor forma possível. Se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente dá uma cutucadinha. Beleza? Tá. Tá bom. Vamos lá? Quem é o Pedro? Como o Pedro se define? Em alguma palavra? Enfim, quem é você? Um sonhador. O que você considera o seu maior defeito e sua maior qualidade? Meu maior defeito, minha maior qualidade? Eu adoro ser pai. Eu acho que essa é a minha maior que qualidade. massa. Putz, que legal É. ouvir isso, mano. Eu sou suspeito de dizer. Legal. Tenho 6 filhos. O meu maior... Queria ter. Dá tempo ainda, Fala pra dá Gabriel, tempo. Gabriel, vamos já mais um, vamos. Meu maior defeito é talvez ainda não ter todo o tempo ao meu filho, né? Aos meus 2 filhos. Esse eu ainda tento arrumar. Mas enquanto você tá com ele, entendeu? Se você entregar tudo, Eu, e eu acho que você faz isso, né? É, eu acho. eu sou muito feliz que Eu meus acho também. filhos hoje, eles querem ir trabalhar comigo, né? Era meu maior, eu falei assim, eu queria que eles entendessem. Aí ontem minha esposa comprou uma camiseta pra festa junina, camisa assim, e o Benício não gosta, o Benício é Aham. esporte o dia inteiro. Ele olhou e falou assim, agora eu posso ir trabalhar com meu pai. Ah, Aí eu falei Ai, assim, quantos pronto. anos que ele tá? Tem 4. Oh. E aí o Arthur já Oh. queria, né? O Arthur já fala, eu quero trabalhar. Ele viu a mesa no escritório, tem uma mesa lá, e falou assim, essa mesa é minha. Eu falei assim, essa mesa é sua. Né? Então quando eles chegam hoje no escritório, eles sentam na minha mesa, tudinho. quantos anos eles têm, Pedro? Um tem 9, o Arthur, né? Que é a minha jornada, né? É o cara que Aham. me fez. E o Benício tem 4, vai fazer 5 agora também. Delícia, cara. Os dois, Qual o seu primeiro pensamento do dia, logo ao acordar? Você tem algum ritual? agradecer. Por mais um dia que eu vou. E vem por também aí. tenho isso. E acordar sorrindo, né? Você acorda Sempre cantando. É. Sempre cantando. Legal. Você sabia que isso é uma técnica, né? Acordar sorrindo. É, eu faço isso, Você nem vai que, no- seja nem que seja meio falso. Aham. A hora que eu abro o olho. eu já- Não, é sério. Verdade, PNL, né? Neurolinguística. É, e você tem alguma paixão, algum hobby que te distrai um pouco desse mundo dos negócios? Minha família. Enquanto eu tenho tempo, é com eles que eu tô. Legal. Você gosta de viajar? Amo. Uma viagem que marcou a sua vida. A viagem que marcou minha vida e que a gente faz sempre, que a gente gosta muito de Natal. Então, em Natal, foi a primeira vez que o Arthur foi com a gente, e eu lembro quando ele chegou no Natal, ele olhou aquele mar, ele falou assim, mas que piscina grande, eu não tenho coragem de entrar. Eu lembro que foi... Bonitinho. E aí entrou. E aí quando a gente voltou, quando a Gabriela ficou grávida do Benício, foi uma gravidez de risco. Então eu falei assim, vamos para Natal. E quando eu cheguei em Natal, eu prometi que eu iria voltar a Natal com o Benício. Então é uma cidade que eu gosto muito, é uma viagem que marcou e a gente sempre volta, fica no mesmo lugar, porque ali veio a esperança de vir, porque a gente tinha perdeu um entre o Arthur e o Benício, né? Então veio o Benício, que o Arthur pedia muito um irmão, né? Então é uma viagem que me marcou quando eu retornei com a família completa, porque a gente Legal. tirou uma foto, a gente sempre tira essa foto, que são os 4, né? Eu tava com o Arthur nas costas, eu beijo a barriga da Gabriela, a Gabriela tava grávida, quando a gente retorna a segunda vez, e o Arthur dá um beijo na mãe, né? E hoje a gente faz essa mesma foto, a gente repetiu ela com o Benício no colo da Gabriela, eu beijo ele com um colo, ajoelhado, minha esposa tem 1,50 m, então eu tenho que ajoelhar bem. E o Arthur dá um beijo na mãe. O Arthur já tá quase o tamanho da mãe nas minhas costas. Então a gente repete essas fotos. Tudo onde a gente vai, a gente sempre faz essa foto igualzinha. Que lindo. Eu só legal, quero saber até quando eu vou aguentar o Arthur nas costas, né? E ela vai Daqui aguentar um o dia ele Benício te no pega. colo. Daqui um dia eles pegam vocês no Pega colo, na né? Você gosta de ler, né? Ou tá meio parado de ler Posso livro? falar pra você? Pode. Minha mãe nunca imaginou que eu ia ser professor. Meu pai falou nunca que imaginou que eu ia interpretar um texto. Caraca. E É, hoje eu porque ensino você não interpretação de texto, gostava, que é de né? lei.
Uhum. Eu leio. Eu fiz 3 legislações para municípios do estado de São Paulo. Eu descrevi a legislação. Eu era Caraca. horrível em português, em redação, então eu passava por passar. Eu nunca sabia. Então, assim, eu nunca fui um cara que pega. Eu já peguei o livro, já coloquei do lado da minha cama e eu não leio. Eu sou bem verdadeiro nisso. É uma coisa que eu. E a sua vida dá um livro, né? Dá. Sua história. Eu já pensei em escrever. Eu já escrevi um livro. Eu já? Uhum. Eu já pensei tem em que escrever. escrever. Eu já pensei em escrever. Que Você, legal. você ainda tá nos primeiros capítulos do seu livro, mas já tem muito. Dá pra você fazer uma Muitos bons trilogia, uma capítulos, né? sequência Que de legal. livros, né? O que tira o Pedro do sério? Tira o Pedro do sério? É difícil tirar do sério, cara. É difícil tirar. Eu ficar. Mas é exatamente o que me tira hoje é a pessoa. Até os meninos falam, os meninos que trabalham comigo, eles já olham e falam assim, não vai dar certo, né? Eu falei, não é que vai dar certo. Talvez a gente tenha que ensinar essa pessoa o que é, né? Como a gente vive num negócio de muito dinheiro, as pessoas chegam a nós pensando no dinheiro. Sim. E eu falo que o dinheiro ele é consequência do processo, Uhum. né? Então até os meninos estão fazendo uma reunião agora com um parceiro e o parceiro ele focou no dinheiro. Eu falei assim, se Esse não não vai. mudar, não vamos dar certo, porque o negócio não vai ser abençoado. Então isso já me deixa muito agoniado, entendeu? Tem que vir do coração. Tem que vir do coração. A gente tem que deixar o dinheiro pro lado. É igual o William. O William, ele não crescia dentro do curso. Ele via gente com a dona Iraídes, uma senhora de 60 anos, se tornando incorporadora em 40 dias. Como que uma senhora, né? Até muita gente critica isso na internet. Fala assim, como uma senhora faz isso? E eu protejo ela como uma mãe. Fala assim, ninguém fala mal da dona Iraídes, né? E o William fala, não vai. Eu falo assim, porque você está pensando na Porsche, você está pensando no helicóptero, você está pensando no avião, você não está pensando no que você está vivendo. Você olhou do seu lado que você estava lavando louça? Você olhou do seu lado que sua filha está ficando mais tempo com você, que você está levando ela na escola, buscando, fazendo coisas que você não fazia? Então, enquanto você não mudar essa chave, não vai dar certo. E é isso que me deixa meio assim, agoniado, né? Porque as pessoas não dão o valor que tem ao lado, né? Elas vão buscando outras coisas. E você falando isso é muito legal porque eu acredito que hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente trocaria o dinheiro para estar próximo de pessoas com essa mentalidade, com essa estrutura, porque sem dúvida alguma o dinheiro seria uma consequência muito rápida. Ele é consequência. É Exatamente. do ambiente, ele faz isso, né? Só que as pessoas não enxergam ou demoram muito para entender isso, né? Sim. O essencial é invisível aos olhos. Exatamente. E aí, o que te acalma? O que te traz paz? Quando eu deito do lado do Benício e do Arthur. Não é nem a Gabriela, tudo assim. Quando eu tô do lado deles, assim, eu esqueço o que tem. Né? Até às vezes a Raquel fala assim, faz tal coisa. Eu falo assim, não dá, Agora tô não cuidando dá. do Benício. Aí eu tiro uma foto, ela fala, beleza, fica tranquilo. Porque é uma coisa que eu priorizo até mesmo quando eu entrei no curso, né? Quando o Tadeu chegou para ser meu parceiro, eu falei, Tadeu, eu sigo esse caminho. Só que eu quero uma coisa, né? Que é tempo. Eu fiz a incorporação para ter tempo ao lado dos meus filhos, né? Na verdade, a incorporação foi o meu remédio, né? Eu tive um princípio de AVC com 30 anos. Quando vem o Arthur, eu tenho, de novo, os mesmos sintomas. E o médico, um neuro, me deu 1 ano se eu continuasse na mesma batida. Então, o meu primeiro loteamento foi exatamente pro Arthur. Para deixar o Arthur. Porque tinha essa notícia de 1 ano de vida. Caraca. Eu cheguei a 72 quilos pesando. Cara, Tomava 16 remédios de marca diferente. E o João Américo me salvou, o doutor João Américo. Neuro, né? Neuro. Eu já fui nele. Eu tive ontem com ele lá. E aí o João Américo me deu e falou assim, preciso que você faça isso. Resolva assim, assado. E nisso eu já estava com a incorporação. E eu entendo que, de novo, Deus colocando, falou assim, olha, o seu remédio foi a incorporação, tá vendo? Deus tem te testado Ele me deu mais muitas tempo vezes. de vida. Então eu comecei a ter a renda passiva. Então eu não precisei correr atrás do dinheiro. Que a gente sempre fica correndo. Eu comecei a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu comecei a pensar melhor, eu comecei a ver melhor. Então eu comecei a sossegar mais a minha vida, desacelerar. Lembra que eu falei café? E o dinheiro tá entrando cada vez mais. Quanto Ele mais entra. calmo você ficou, quanto mais... Mas assim, eu me preocupo naquele dinheiro que tá entrando? Eu não me preocupo. Se ele veio vir, ele vai vir abençoado. Se ele não veio, tudo bem, não era para vir. Eu não perdi um negócio hoje que isso vai me incomodar. Não era para vir, né? Ele vem na hora certa. Então, eu faço as coisas na mão, até quando eu entro numa área, e agora eu vou entrar com o chapéu, pensando no Deus. Falo assim, olha, se for pra ser, vai ser. Entendeu? De que vale ganhar o mundo se vai perder a sua alma, cara. Exatamente. Então, o que eu peço sempre é o tempo. O tempo com a minha família é importante.
Se você que é o que vai realmente fazer tem atividade valor. física, seu Pedro Mas eu tô Germano. fazendo. Ah, tá. Você falou Não, que o não gosto. esporte não entra mais na Não, tua mas vida. eu faço hoje. Hoje, Ah, ó. Hoje, tá. até ontem eu tava com o João América, ele falou alimentação, preciso que você Ok. alimente bem. Eu sou um cara que adora hambúrguer, sabe? Uhum. Mas adoro fazer hambúrguer também. Ah, mas carne pode comer. Mas ele falou, esquece McDonald's. E eu, Ah, não, quando meus ok. moleques O querem meu comer marido McDonald's, eu faz, como também, sabe? Manda moer lá, né? A mas eu ponta faço. com bacon. Eu faço, adoro fazer. Ficam convidados. Tá? Ah, legal. Aí ele falou assim, exercício físico, preciso que você faça também. Eu preciso que você faça o que você ama. Eu falei, então, tá, beleza, você tá fazendo. E eu preciso que você descanse. Né? Então, é isso Tá que eu preciso tudo no fazer. roteiro. Então, hoje, exercício físico, até é o meu primeiro mês que eu venho todo dia indo pra academia. Uhul! Entendeu? Isso aí, show de bola. Parabéns! É difícil. Legal, É cara. difícil, tá? Show de bola. Não, e engraçado, né? Você falou no começo que você queria ter mais tempo pro. O importante não é nem a quantidade, cara, mas a qualidade. Assim, você falando um pouco, já dá pra perceber que tem qualidade no tempo de vocês. O pai que quer ser presente, ele sente essa culpa, né? Às vezes a gente mesmo, né? Tem muito a fazer e tal. Chega mais tarde, mas quando tiver um tempinho ali, ó, Corre lá, hein? de pé, é V0, olho no olho, entendeu? Sem celular. Sim, até minha esposa fala que ela tem 3 crianças Isso em acalma casa, mesmo. né? De repente ele tá com o Nerf brincando, um tirando o outro, sobe escada, desce, rola e assim vai. Qual que é o teu valor inegociável, aquele que você não abre mão pra dormir com a consciência tranquila? Os meus princípios, minhas virtudes, né? O que meu pai ensinou, o que é certo, o que é meu, o que é do outro. Isso ninguém me tira. Qual pessoa mais marcou tua vida? Meu pai. Qual foi o momento mais desafiador que você já passou e qual foi o melhor momento? O mais desafiador foi quando eu não tinha o controle de mim, né? Não dependia de mim, que foi o Arthur, né? Sim, O momento mais difícil, foi os segundos mais longos da minha vida, imagino. né? E qual que é o outro? Mais feliz. O mais feliz. O choro Melhor dele. momento. Uhum. Olha, um momento em um só, né? Em um só tem tudo. O que é sucesso pra você, Pedro? Família. É o maior presente que Deus pode nos dar, né? Amém. E o melhor. Então, ela é tudo pra mim. Se você fosse super-herói por um dia, tivesse um superpoder, qual você teria? E eu teria o conhecimento ainda, acho. Eu acho que esse meu conhecimento está transformando muitas vidas, né? Acho que é um poder que ninguém me toma e que eu possa... né? Enquanto não me calarem, não tirarem a voz, né? Então ele tá Tá funcionando, né? A distribuindo criptonita ainda não, né? Qual legado que você quer deixar? Você já pensou nisso? Sim, eu falo, na verdade, que os meus empreendimentos são um legado, né? Uhum. Até a Raquel fala muito disso comigo. Fala assim, você já pensou que você tem que falar sobre o legado que você está deixando para as pessoas? O que você pode deixar marcado? Então, meu filho hoje fala, meu pai constrói cidade, quando ele não entendia, né? Eu explicava para ele, como que é? Como que é loteamento, pai? Aham. Eu falei, sabe a cidade? Eu sei, então o pai faz isso. Sai a cidade. Uau! Então, esse legado, meu filho hoje quer fazer isso também, né? Ele quer construir. Isso é o legado. Esse é um legado, né? Caraca. Qual é a maior lição que a carreira, que a vida lhe ensinou? Escutar. Muito boa essa, gostei muito disso. Tem algum sonho que você não realizou ainda? Aí eu vou falar pra minha esposa, ela fica brava, porque ele tem uma menina. Mas é a vida, né? Eu tenho 2 meninos e são maravilhosos. A gente não escolhe, né? Mas eu queria ter uma menina. Porque minha esposa as pessoas falam que ela é brava. Eu falo que ela não é brava, eu falo que ela é determinada, Muito bem. né? Uhum. E a mulher é importante na vida do homem, né? Muito. Essencial. Né? E meu pai fala que ele queria ter uma neta da minha esposa, pra ser igualzinha, porque a família toda anda olhando pra mim e fala, a Gabriela concorda? Concorda. Então tá tudo bem. Então... A opinião dele é mais importante que a Moral, sua. Não, eu não tenho valor nenhum. Né? O homem esperto é aquele que sabe que quem manda é a mulher. A Exatamente. gente não tem que ficar brigando por isso. Eu não mando nada. Não. A última palavra é nossa. Sim, senhor. Concordo. Não temos que se discutir. Por que a gente vai mudar Exatamente. as Isso é coisas? sabedoria. É sabedoria. Mas eu queria... É meu sonho. Na verdade, a gente coloca da menina, eu queria ter. Mas eu acredito que todos os meus sonhos hoje eu já realizei. Que legal. Cara. Né? Hoje eu tô escutando histórias. Então essas histórias hoje já me transformam para eu digo assim, que é mais a alma nossa, né? Então, isso é uma sensação muito boa. E eu não quero parar. O digital
como eu falei, a incorporação me dá é a minha vida. Vai mudar a vida dos meus filhos, já mudou. Então, isso aqui já está feito. Mas é um propósito de mudar Outras a vidas. gente, né? Porque cada história que vem, a mudança que a gente vai fazendo em cada vida de pessoa, isso valoriza, isso faz a gente crescer mais, sabe? A gente mostra que a gente está fazendo exatamente o que Deus nos mostrou fazer, né? Pensar no próximo, né? Ajudar o próximo. Então, hoje, uma senhora de 60 anos que foi camelô, lavadora de pratos, se tornar uma incorporadora, e ela está escrevendo o livro e o meu nome está no livro, é muito importante, né? Você pegar um menino de 22 anos que tá naquela decisão de, será que eu vou, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Eu tenho um aluno de 18 anos que entrou no curso, que até o Tadeu fala, caramba, fizemos o tráfego errado, muda a linguagem. E eu falei assim, cara, se eu tivesse 18 anos, com conhecimento batendo na minha porta, olha onde eu ia chegar. E eu falei pra esse menino, ele chegou o pai dele falou assim, você vai fazer faculdade? Eu falei assim, só faço faculdade Se o senhor pagar se esse o senhor curso pra mim. colocar no curso do Nessa Pedro. mentoria. E ele entrou no curso. Caraca. Né? E a mesma história do 22. Então, assim, isso é gratificante, né? Então, eu acho que todos os sonhos eu realizei. Eu tenho uma família, tenho sucesso nos meus empreendimentos, eu tenho tempo, né? Eu trabalho com pessoas maravilhosas, eu conheço pessoas todos os dias, cada um com uma história diferente, que são encantadoras. As pessoas me escutam, por exemplo, ontem um cara falou assim, tô vendo um loteamento tal. Eu falei assim, não faça, é clandestino, vai ser problema, vai dar isso em você. Ele falou, tá bom, não vou fazer mais, vou seguir o que você tá falando. E aí você fazer uma pessoa escutar você e falar... Pro bem, né? ela fala assim, cara, O lado você vê bom qual é da a força. força que você tem? É. Uhum. Então, eu acho assim, eu acho que eu já... Todos os meus sonhos eu realizei, né? Eu acho que tá na hora de começar a realizar os sonhos dos outros. O que acontece com o Pedro é o seguinte, galera. Ele entendeu quem ele é, ele ativou a identidade dele e ele conectou com o real propósito dele aqui na Terra, Sim. né? E aí o que a gente fala aqui, quanto mais a gente investir em gente, Mais Deus mais cuida da Deus gente. investe na gente. Exatamente. É isso Que mesmo. legal ter você aqui. O que mais? O sonho que... Nossos amigos, né? Você agora é nosso amigo. Porque todo mundo que vem no sim. NovoCast vira nosso amigo. É Então a gente verdade. sempre pede, se você tem uma indicação, alguma pessoa que você fala assim, putz, cara, gostei muito de estar no NovoCast, queria muito que o fulano tivesse aqui também pra contar a história. Fala aí. Eu tenho 3 pessoas que são muito... Histórias lindas. Fala. Um é meu pai, Hum. que é um cara... Como que é o nome dele? Jordão. Jordão. Isso. Uhum. Uma minha irmã, Carol, Carol. que é a história linda dela. E a minha mãe, vocês vão encantar. Tem que fazer um especial do final do ano, a gente chama só a família. Vamos? Pode. Topa? A Cabe minha- todo mundo aqui, ô, Matheus? Pode ser, diretor? A minha mãe, vocês vão encantar. Eu, assim, se fosse falar 3 pessoas que... Como que é o nome da sua mãe? Ana Maria. Que legal, Maria Gema. sua família, né? Essa Hoje eu vi o Geraldo Rufino falando que se você... Como é que ele falou hoje? Se você tem na tua casa harmonia, se as pessoas se amam, se relacionam bem, esse é o segredo da vida. Se você não escuta o pai e a mãe, quem você vai escutar? Uhum. E às vezes são lições, as lições mais Não, Nossa. se você não honrar o teu pai e tua mãe, se de repente a tua vida tá dando tudo errado aí, Olha lá atrás. não é, Pedro? É, você não precisa ir longe. Uhum. O que eu fiz? Veja aqui dentro de casa. Talvez tá aqui ainda o problema. Resolveu ele? Foi exatamente. Eu alavanquei quando eu escutei meu pai. Escutar, né? Você falou muito essa palavra hoje aqui. Acabou a pergunta aqui, a gente já vai pra última. É, a última Mas eu queria derradeira. fazer uma outra pergunta. Como que é o seu relacionamento com Deus? Como que você fala todo dia com ele? Ensina a gente como que é esse processo. Muita gente pergunta, como que você reza, né? Como que você ora, né? Eu acho que não tem um jeito. Como que você faz? Eu sempre agradeço a ele por tudo. Né? Domingo a gente vai na missa, tudinho. Encontro muito o Diogo aqui do Território do Vinho, ele veio aqui, né? Então eu vou na missa, a gente tenta mostrar isso para os filhos, a importância de Deus na vida. Mas eu sempre peço a ele que ele me dê o dom da palavra, a sabedoria, para eu poder multiplicar aquilo que ele me multiplicou na minha vida. Né? Porque eu só tenho que agradecer por tudo que ele me proporcionou. Eu não tenho que pedir a ele. E, certo, alguns momentos a gente passa por algumas coisas e eu peço para ele me dar clareza exatamente por que eu estou passando naquilo ali, o que eu tenho que enxergar naquilo ali. E ele te responde. Sim. A gente está num momento agora de muita exposição, né?
E é normal aparecer pessoas, a gente tem que entender se essas pessoas a gente tem que seguir esse caminho ou não. Mas o network tem que existir. Eu não posso fechar o olho e falar, não. Até ontem eu estava falando para a Raquel, a gente tem que ser político. Esse ano até tive um convite de entrar, e falei assim, não é o momento de entrar agora não, vamos trabalhar aqui, porque tem muita coisa a fazer. Mas o que eu falo assim, talvez as pessoas não são o nosso perfil, mas Deus coloca ela pra gente aprender alguma coisa. Acredito. E a Raquel até falou assim, mas por que você vai unir essa pessoa? Eu falei assim, quem disse que eu vou unir? Eu não sei se vai ou não vou. Deus mostra o caminho no final. Mas eu tenho que ir lá escutar, né? E automaticamente Deus, nessa semana, ele me deu outra coisa para eu pensar, né? E isso vai tomar a decisão. Se eu unir essa pessoa, será que eu vou ter isso que eu preciso? Porque, como eu estava no João Américo, né? Surgiu uma suspeita de um negócio e a João Américo está resolvendo. Então, ele falou, eu preciso que você tenha isso aqui. Exercício, alimentação, tempo, e não quero estresse com você. Eu falei, tá bom. Se ama o que você está fazendo, eu amo. Então, você não vai ter estresse. Mas preciso que você descanse. Eu falei, tá bom. E eu posso ir para um novo nível na minha carreira. Deus deu oportunidade. Eu estou tentando entender todos ao meu redor para ver o que todos pensam. Legal. Eu não vou pensar por mim. Eu perguntei a Tadeu, eu perguntei até a Raquel, eu perguntei ao meu time, eu perguntei à minha esposa, eu perguntei à minha mãe, a minha mãe falou ontem. Perguntando para todo mundo. E para Deus também. E né? perguntei a Deus. E ele me mostrou, tá aqui, mas cuidado, tem um negócio aqui, ó. Né? Mas ele me voltou exatamente ao João Américo. Que foi o cara que me curou, né? E é uma coisa que eu queria uma solução disso, né? Porque eu vinha com muito problema, cansado, doente. Sempre lançamento eu ficava muito cansado. Mas Tadeu, Raquel vieram resolvendo isso, parei de ficar doente. Legal. Né? O time, né? O time veio me ajudando, porque eu pedi isso lá no começo, ó, se eu ficar, eu vou perder. Então Deus, ele me mostra os caminhos. Como Deus, eu falo assim no curso, se eu apareci para você, não é uma coisa que o Gustavo, irmão do Tadeu, te mostrou aqui que eu sou essa pessoa. Alguma coisa Deus quis com que o Gustavo soubesse selecionar as pessoas certas para estarem aqui. Exatamente. Então, a minha conversa com Deus é muito tranquila, sabe? Legal. E eu só tenho que pedir a ele, agradecer a ele, eu não peço hoje. Maravilha. Né? A gente já tá indo pro final, né? Nosso tempo já tá esgotando. Se você pudesse deixar uma frase rápida que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, o mundo inteiro vai ver a sua mensagem, que frase você deixaria pro mundo? Olha, é difícil a frase, Olha lá, né? e fala. Eu não tenho uma frase que fala assim comigo, que tem essa frase, né, que vai. Eu tenho um sentimento, acho, pode ser, né? Uhum. Que é o que você falei desde o começo, é escutar, é pensar de forma positiva na vida, né? Se você pensar negativo, vai trazer negativo. Então pensa positivo. Nada é por acaso na vida. Tudo tem um porquê. A dor que você passa é exatamente para você aprender alguma coisa. Nela vai vir muito aprendizado, né? As pessoas que passam ao seu redor, não se preocupem se elas vão ficar ou não. Se for para ficar, que venha com bem. E se for para ir, que vá tranquilo, né? Mas, e o mais importante, na vida, enquanto a gente classificar o dinheiro como dominador da nossa vida, a gente nunca vai crescer. Quando você tira ele e deixa ele como consequência de um processo, você vai viver exatamente com aquilo que precisa, de forma muito mais tranquila, aproveitando a sua vida. Né? Então, é isso que eu levo, né? O dinheiro não me transforma, né? Tudo dá certo e Deus sabe o que faz. É por isso que Ele é nosso Pai, né? É isso aí. Amém. Muito bom. Forte. Acabou! Ai, queria mais, Chegamos ao final desse bate-papo incrível. Você vai encontrar o Pedro aí nas redes sociais que a gente vai deixar aí, né? Sim. O YouTube, o Instagram, e sem dúvida alguma é um cara que vale a pena ouvir, acompanhar. E sem dúvida alguma é um cara que se tornou nosso amigo e a gente vai escutar muito. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Obrigado. Tá? De conhecê-lo pessoalmente, já o conhecia lá das redes, mas fiquei encantado com a sua história, com a sua vida.
E, cara, é impactante, é impactante. Obrigado. Eu que Dá um agradeço. livro facinho. Dá um Fácil. livro fácil. Eu sempre anoto algumas frases, sabe, Pedro, antes da pessoa chegar. É o que eu acho que vai ter a ver. E aí, eu acho que esse programa é abençoado, inclusive, né? Porque todas as vezes que eu anoto alguma coisa aqui, a pessoa acaba falando coisas que tem a ver. Eu anotei uma frase, eu trouxe uma frase do Benjamin Franklin, é uma metáfora que ele faz. Ele fala que o fracasso, ele apequena almas pequenas e engrandece almas grandiosas, assim como o vento faz com fogo. Quando o vento passa numa vela, ele apaga. Mas quando ele tá num grande incêndio, ele... né? Alastra. Ele alastra. Né? A sua alma é gigante, cara, como a Sabrina trouxe aqui. Tá vendo como a frase, assim, as coisas vão acontecendo no episódio, ela falou assim, dá pra sentir o coração do Pedro aqui. Uhum. E realmente, cara, aí você... Assim, você ressignificou que o fracasso, na verdade, é um processo. Você teve vários, né? E aí você explicou isso aqui pra gente. Quando você cria o CNP, por exemplo, eu lembrei muito do Cortella, que a gente entrevistou aqui, né? CNP, Conhecimento, Network e Prática. Executar o que se sabe. Executar o que se sabe, a gente vai pra prática, né? Perguntar o que não sabe, é escutar. O network, você cria aquele ambiente pra você escutar o que você não sabe. E tá tudo bem. Compartilhar o que se aprende, que é o que você tá fazendo hoje. Pegando seu conhecimento e compartilhando com as pessoas. O Cortella fala que isso é a definição de sucesso. Executar o que se sabe, perguntar o que não se sabe, compartilhar o que se aprende. É o seu CNP. Incrível, cara. Obrigado, tá? Sucesso é autenticidade. Você tá fazendo na sua maneira, né? Trouxe um mundo novo aqui pra gente. Eu mesmo não conhecia. Muita gente aqui pode transformar a vida só sabendo desse podcast, de repente entrar no curso. De repente a gente vai escutar histórias diferentes, né? Pô, conheci o cara no Novocast, entrei no curso, minha vida mudou. É isso aí. Valeu. Obrigado, eu que agradeço, de coração mesmo. Eu também quero agradecer rapidinho, terminando aqui. Eu sempre me encanto com quem vem aqui. No final, me parece que tá aqui quem Deus traz mesmo. Porque a gente faz vários convites, não são todos que aceitam. E, enfim, pessoas também que pedem para estar aqui. Então, só agradecer, né? Que Deus continue te iluminando, te abençoando nessa fase aí de decisões que você tem que tomar. Né? Enfim, que o Senhor, que o Espírito Santo te ilumine para que você continue sendo quem você é. Assim, você encantou todo mundo aqui hoje, quem não te conhecia. Então é isso. Obrigada, gratidão. Tá? Eu que agradeço, sabe? Agradeço muito pelo convite de vocês, tá? E fico feliz em poder contar um pouquinho da história. Acho que a história identifica, porque muita gente está passando por momentos, né? E quando a gente conta uma história, ela fala assim, mas tá, ele passou pelo que eu passei, né? E eu tô aqui reclamando. Então, para ele também teve essa mudança, porque não pode ter para mim. Então, não perca a fé. Isso aí. Isso aí. Show de bola. A gente se encontra no seu hambúrguer, hein? Valeu, gente! O Tadeu é bem-vindo. Compartilha! Curte, compartilha. Não esquece de entrar na família, né? Se Isso inscrever no canal. aí! Dá um Valeu, like. tchau, tchau! Muito bom.